Se você está ouvindo isso, é porque você está pronto para a nossa primeira jornada no Fisiopod. Vamos nessa! E para começar, a gente não poderia começar diferente, contando um pouquinho sobre o Fisiopod, sobre as nossas ideias. Hoje a gente vai contar como surgiu, quem são as pessoas que estão por trás do Fisiopod, os nossos patrocinadores, os nossos convidados e qual é o real objetivo do nosso podcast de fisioterapia, que não é apenas mais um podcast de fisioterapia, né, Alan? Exatamente, né? Nós estamos vindo com uma proposta diferenciada, né? De estar compartilhando um pouquinho mais sobre a fisioterapia, né? Como ser um fisioterapeuta de sucesso, que é o que a gente tanto prega, né, na nossa vida profissional. Então, hoje, o episódio de hoje é meio que para contextualizar, né? Apresentar um pouquinho, né? O que de fato é o Fisiopod. O que nós podemos experimentar e esperar, né? Dentro desse podcast, já que nós estamos com essa proposta, né? De reinventar, né? De diferenciar, trazer uma inovação aí para a fisioterapia, no que diz respeito a uma construção de carreira profissional de sucesso dentro do mercado da fisioterapia. Exatamente. E a gente está aqui falando com profissionais da fisioterapia, mas com estudantes também, né? Que estão aí nesse processo de graduação, de se tornar um profissional. Então, eu acredito que veio para realmente agregar essa construção de carreira, que é o que a gente tanto fala. Além disso, a gente já vai começar se apresentando para quem não nos conhece. Então, me conta, Alan, quem é Alan? Mas me conta primeiro quem é Alan antes da fisioterapia, para a gente contextualizar esse bate-papo. Perfeito. Antes da fisioterapia, né, eu vou falar, mas eu sei que muitas pessoas já me conhecem, né, porque elas chegaram na minha vida no campo digital muito antes da fisioterapia. Eu comecei, né, como atendente de telemarketing, né, e sou muito grato por essa profissão, porque foi ela que me possibilitou a realizar o meu sonho de ser fisioterapeuta, né. Então, o Alan, quando eu paro para lembrar do Alan antes fisioterapia, é o Alan que já estava ali comunicando, conversando com as pessoas, né, ajudando outras pessoas, ainda que seja em um outro ramo. Agora, o Alan fisioterapeuta, né, ele vem de uma construção que foi acompanhado passo a passo, né, das pessoas no digital. E eu gosto muito de falar sobre isso e até mesmo de lembrar, porque eles me acompanharam. Ontem mesmo eu fiz uma publicação no Instagram, né, anunciando a minha mudança de arroba, e eu fiquei muito emocionado, porque eu... Que inclusive era um processo, né? Era um processo. Foi um processo essa transição que a gente vai contar daqui a pouco. Com certeza. Mas aí eu destaquei um ponto, né, que eu deixei claro que não estava mudando a essência, né? Porque eles me acompanharam no meu crescimento enquanto estudante, enquanto profissional e enquanto pessoal. Então, eu acho que o Alan fisioterapeuta, ele tem muito essa bagagem, né, de agregar, né, de contribuir. E vai muito de encontro com a nossa profissão, né, que é a fisioterapia, que é de estender a mão para aquela pessoa que precisa ali naquele momento, né? Então, falando um pouquinho aí, né, sobre o que eu faço hoje, né? Sou fisioterapeuta, né, estou ali na atuação clínica. Esse ano em específico, eu estou realizando um sonho pessoal, que é do Alan, né? Não é do Alan fisioterapeuta, que é de estar trabalhando com crianças com síndrome de Down. Hoje eu sou fisioterapeuta aquático, né? No Instituto Mano Down, que é um instituto de referência, quando a gente para pensar na síndrome de Down como um todo mesmo. Sou empresário, né? Empreendedor, tenho a empresa de cursos, tenho, né, o trabalho no digital ali com as nossas mentorias e consultorias. E é muito disso, né? Muito do que eu posso fazer, né, para construir uma carreira profissional de sucesso que vai de encontro aí com a nossa proposta do podcast. Perfeito. E sobre esse Alan empreendedor, a gente vai falar mais, porque o foco do nosso podcast é empreendedorismo. Exatamente. E esse assunto vai render muito no decorrer desse bate-papo, né? Com certeza. E por falar em apresentação, é a sua vez, né? Apresente-se pra nós. Vamos lá. Então, eu sou Natália, Nath, para os que me acompanham, para os íntimos e não íntimos, mas também já tenho uma construção aí no digital. Só que antes da fisioterapia, eu saí lá do interior do Pará para entrar na fisioterapia, né? Então, cheguei na fisioterapia já tem quase 2 anos aí, com a minha trajetória acadêmica quase 8. Então, saí lá do interiorzinho para vir estudar atrás desse sonho. Antes disso, era estagiária em banco, então o estágio me persegue desde antes, porque nas redes sociais falo muito sobre estágio. Por isso você gosta desse público, né? Eu me apeguei, né? É um apego emocional. Mas fui estagiária de banco, fui vendedora. Então, desde novinha também já trabalhei aí. Por incrível que pareça, sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, essas características de comunicação, essas habilidades foram se desenvolvendo, porque a gente entende que é necessário, né? Pro profissionalismo, enfim. E daí, entrei na fisioterapia
totalmente de paraquedas, muitos vão se identificar, mas eu acho que foi a queda mais bem dada, assim, da minha vida, não me arrependo em momento nenhum, muito pelo contrário, superou as minhas expectativas. Hoje eu tenho 8 meses de formada, sou fisioterapeuta, sou pós-graduada já, desde ali o 6º, 7º período da graduação, eu já me apaixonei pela área de fisioterapia pélvica, porque eu fui paciente de fisioterapia pélvica, então me apaixonei ali por aquela área, fiz a minha pós-graduação, né, em sexualidade humana, que é basicamente o meu público em que eu atuo. Além disso, tenho alguns cursos na área também. E sou preceptora de estágio, mais uma vez aí o estágio me puxando, então tô na preceptoria. Assim que eu me formei, né, já recebi esse convite da professora da minha própria instituição, o que para mim foi muito gratificante. E o que para mim também é um sinônimo de que vale a pena a gente se dedicar, né, independente de onde a gente esteja. Então, sou preceptora de estágio, além disso, quase 3 meses entrei na docência também, então estou aí vinculada mais uma vez ao ambiente acadêmico. Hoje ministro aulas para alunos aí em disciplinas de anatomia, de fisiologia, de primeiros socorros, e atuo na prática clínica voltada para essa área de fisioterapia pélvica, que é realmente a área que eu amo, assim, de paixão. Perfeito, E que Natália. eu falo muito, né? Um excelente currículo, né? Sim. Teve um ponto que você comentou e que faz muito sentido pra gente, né? Não só nós que estamos no digital, mas para as pessoas também que estão na jornada acadêmica, né? E também na jornada profissional, né? Que vem ali com o objetivo de se destacar profissionalmente, que é a timidez. E quando as pessoas olham pra gente, eu acredito que você já passou por isso, eles sempre me perguntam, Alan, me dá dicas de oratória, de como se posicionar, de como, né? Me posicionando mesmo na frente das câmeras, no Instagram. E as pessoas não pensam, não têm um feeling de entender que a gente também já teve essa fase da timidez, né? Ainda tem, inclusive, né? Muito, às vezes. Não só da timidez, mas eu acho que a preparação antes de estar em qualquer ambiente que gere, de certa forma, uma pressão em você. Então, a gente, inclusive, agora há pouco estávamos nervosos pra estar aqui. Então, sim, isso é um processo e eu acredito que a longo prazo a gente tem que trabalhar sempre. E é bom a gente destacar porque o processo, né, a construção, o planejamento, a organização, são pontos muito importantes que a gente vai estar discutindo aqui no podcast, né? Isso. Então, por isso que eu quis puxar esse gancho aí pra gente destacar, pra lembrar, né, que a gente também já teve esse processo de timidez, de não se sentir, né, bem posicionado, de não se sentir à vontade para estar nos posicionando, nos apresentando um trabalho na faculdade, né? Que é uma das coisas que eu mais recebo, assim. E esses dias mesmo, eu tava preparando conteúdo pro Instagram, eu fui ver o meu primeiro Stories. E era um Stories, assim, onde eu escondia meu rosto completamente com aqueles filtros de óculos, falando totalmente sem oratória, sem preparação. E o processo, né? A preparação ali mesmo, né? O investimento, que é um dos pontos que a gente vai discutir bastante aqui, que é o investimento pessoal. Sim. Foram coisas que me auxiliaram e me prepararam muito. Então, gostei dessa parte que você citou, porque é uma dor que eu tenho, você tem. E que né? várias pessoas têm. têm. E a gente vai superando aos poucos, né? Exatamente. Como eu falei, é um processo a longo prazo. Isso é treinável, inclusive. Então, tem pessoas que acham que, eu sou tímida, eu vou ser tímida pro resto da minha vida. É um traço de personalidade, mas que você consegue treinar para melhorar isso, de certa forma. Então, acredito que a gente tem que ter em mente, principalmente, que a gente consegue alcançar. E que tudo é treinável, né? A gente vai se tornando bons a cada dia, quando praticando ali essas habilidades. Além disso, me fala aí sobre… A gente já entra no empreendedorismo? Vamos entrar de uma vez, né? Porque o foco do nosso podcast, inclusive, eu acho que o tema principal do nosso podcast é o empreendedorismo e a valorização na fisioterapia. E por que a gente quer tanto prezar isso, voltado para nossa área principalmente? Perfeito, né? Eu acho que quando a gente teve essa ideia, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar um print de quando começou. Foi muito legal, foi muito assim… Não foi intencional, né? Foi algo assim que talvez era pra ser. Mas por que a gente optou por esse tema, né? Falar sobre o empreendedorismo e a valorização na fisioterapia? Porque é um gap, é uma falta que tem na nossa profissão, né? As pessoas, elas saem sem o conhecimento de como empreender, de como construir uma carreira profissional de sucesso, né? Elas têm muito ali, talvez, um protocolo de como começar na fisioterapia. E nem sempre, porque é um assunto que a gente não vê em graduação. Infelizmente. Assim como
como tantos outros, como precificação, como a própria Sim. valorização. Então, realmente é um déficit que a gente precisa. Sim. Eu estava até pesquisando e eu vi que somente cerca de 7% das faculdades brasileiras têm disciplinas de empreendedorismo na fisioterapia. É muito pouco quando a gente para pensar, né? E um ponto muito importante que eu gosto até de destacar, eu até comentei isso numa live ontem, que quando a gente forma, nós formamos profissionais autônomos. Então, a gente já sai empreendedor. E a gente não tem esse conhecimento. E a gente não tem esse conhecimento porque não foi nos fornecido, né? Então, por isso é um ponto muito importante que a gente optou por trazer aqui no podcast. E a valorização é algo que a gente também vê como uma dificuldade, né? Um déficit que a gente tem na nossa formação. Mas não somente com a profissão em si, né? Com nós mesmos enquanto profissionais. Existem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Por nós profissionais mesmo, que vai estar respingando na profissão de forma geral. E que a gente não faz. E a gente sempre vai bater naquela tecla, né? A fisioterapia precisa ser mais valorizada. Mas o que você tá fazendo hoje pra fisioterapia ser valorizada, Exatamente. Né? Então, por isso que a gente optou por esses dois temas aí como norteadores do nosso podcast. Porque são dores, são gaps e são temas, assim, tão importantes, né? Que contribuem tanto, que fazem com que as pessoas alavanquem, né, profissionalmente na fisioterapia. E evitem, né, frustrações, desistências da profissão, né? Quantas pessoas, né, já estiveram ao nosso lado, que a gente vê abandonando a profissão. Muitas das vezes, não muitas vezes assim, né? Por não ter tido estratégias, né? Opções ali, não soube o que fazer. Sim. E foi fazendo mais do mesmo. Exatamente. E até já puxando esse gancho da valorização, a gente sempre fala, eu não sou valorizada, a fisioterapia não é valorizada. O que tem de gente que está iniciando a faculdade ou deixando de iniciar por conta disso é surreal. Então, eu recebo sempre lá, eu quero muito fazer fisioterapia, eu acho uma profissão linda, mas é tão desvalorizada, né? Mas será se realmente é a área em si que é desvalorizada? Será se não é você, enquanto profissional, que não está fazendo algo o suficiente, ou pelo menos o básico, para se valorizar? Então, começa desde aceitar propostas, assim, que parecem ser boas a primeiro momento, mas, infelizmente, não são. A gente vai falar mais disso. Mas eu acho que o próprio posicionamento. E que eu sempre bato na tecla, desde quando eu era estudante, que começa antes mesmo de se formar como profissional. Lá na sua trajetória de graduação, antes da graduação, você já tem que começar a entender o seu real valor. O que você quer, quanto que você pode cobrar, por que você está cobrando isso. E a partir disso, criar, né, de certa forma, uma profissão valorizada, que é o que tantos querem. Exatamente. E é até um ponto legal, porque eu, particularmente, eu demorei muito para atender meu primeiro paciente particular. Sim. Porque eu não aceitei, eu chamo de falsas oportunidades, tá? Porque eu não aceitei, né? As pessoas me vindo naquele lugar ali de, recém-formado, tá começando agora, tem que aceitar o que aparece. E não tenho que aceitar o que aparece. Exato. Eu tenho que aceitar aquilo que condiz com o meu valor. E eu construí uma carreira acadêmica ali, no qual eu queria colher aqueles frutos. E a minha formação era o momento de colher. Então, eu demorei, porque eu tive que falar muitos nãos. Sim. E falei sem peso na consciência. Eu lembro que os meus amigos ficavam, né? Tipo, Alan, você não vai começar, você não vai atender. Eu, não chegou a oportunidade que me merece. Perfeito. Exatamente, esse é o ponto. Eu acho que a valorização começa principalmente da gente enquanto profissional. É muito, a fisioterapia não é valorizada. Ok. Teve um tempo que ela realmente não era valorizada, mas a gente tá em ascensão. Não era nem conhecida, né? Sim, mas o que você tá fazendo, né? Eu conversei com uma amiga recentemente, onde ela tava falando, Alan, eu vou cair fora. Eu falei, mas por quê? O que você fez? Ela me fez uma lista. Poxa, você fez mais do mesmo. E tá tudo bem, você tá tentando, mas existe uma lacuna de possibilidades aqui. Deixa eu te apresentar, né? E graças a Deus ela deu seguimento aí na carreira dela. Sim. Mas falta estratégia, falta conhecimento. E eu sinto que falta tesão nas pessoas. Falta tesão de ir em busca, sabe? De investir. Porque acho que a gente passa 5 anos ali de investimento, né? Quando você forma, você quer relaxar. E não, gente, é o momento que você vai começar a trilhar o seu caminho. Exatamente. Essa parte da graduação é a pontinha do iceberg só, Sim. né? Então, a gente precisa sempre buscar essa atualização mesmo. Além disso, sobre o empreendedorismo, você vai saber falar melhor do que eu, né? Porque você já Se bem que a gente já começou a empreender lá atrás, né? Sim, eu, por exemplo, era aluna, 7º período, tava ali vendendo os meus resumos. Sim, pelo amor de Deus. Isso tudo é forma de Isso é um empreendedorismo, né? Uma ideia ali que você monetizou ela. Sim. E aí, como foi esse processo, principalmente... Eu acho que eu vou até começar falando do meu processo de empreender ainda
dentro da graduação. O que aconteceu? Vim lá de longe, ficava, tinha uma dedicação meio que exclusiva para a faculdade, então não tinha trabalho. A gente pegou a pandemia, você não pegou a pandemia, Peguei mas você pegou o finalzinho. Peguei meu último semestre, é um caos. O caos, inclusive, mas que não foi limitação pra gente evoluir, né? Não, Então, eu vejo muita gente falando que, mas eu tô com deficiência nesse conteúdo ou nesse assunto porque eu peguei a pandemia, eu não tive suporte. Mas eu também peguei e eu não tenho déficit nesse assunto. Então, eu acho que vale, mais uma vez, bater na tecla de que você faz por você e ponto. Mas sobre o empreendedorismo. A gente tem várias formas hoje de empreender, obviamente, ainda durante a graduação e pós, com certeza, colher frutos, principalmente. Mas daí, a gente pode soltar algumas ideias. Eu comecei a empreender com resumo. Você Também chegou a fazer resumo? Fiz, mas não pra vender, não. Fiz como forma de estudo, né? Que foi a minha proposta de iniciar com o Instagram. Sim. Mas eu fiz muitos e-books, né? E-books ali. Que acaba sendo um resumo, pra pensar, né? Sim, um resumo. E a gente vê pessoas importantes da fisioterapia, até depois de formado, tendo uma carreira aí boa e valorizada com e-book, por exemplo. Sim. Então, começou a construir lá atrás e agora está colhendo os frutos e desfrutando aí desses benefícios. Então, dentro da graduação, a gente tem uma possibilidade enorme de empreender. Então, vende resumo, vende e-book, vende roupa, né? Tem gente que tem galera que vende moletom, tem galera que vende caneca. Personalizados da fisioterapia. Exatamente, vender. Eu conheci uma menina que foi uma sacada muito genial que ela teve. Ela fazia resumos, só que não era resumos, assim, em material impresso, né? Era em vídeo. Ela gravava as videoaulas dela de forma resumida e comercializava. Eu achei, assim, um barato, porque eu nunca tinha visto, né? E é uma forma de você empreender, de você ter um retorno ali durante a graduação, né? Tem as suas aulas, suas monitorias que você pode dar de forma presencial. Tem um curso que você pode ensinar de técnicas de estudos, que é algo que não é técnico da fisioterapia, né? Então é um curso livre que você pode ministrar. Existem infinitas possibilidades, né? Que a gente pode explorar ali pra gente não esperar formar, né? Isso. Que a galera tem uma sina, né? Tipo, eu vou esperar formar pra começar a ganhar dinheiro. Gente, começa antes, antecipa. Frustra, né? Porque às vezes se forma, não encontra uma boa oportunidade e aí acaba aceitando mais uma vez uma falsa oportunidade. Sim. Infelizmente. E voltando a falar um pouquinho, né, sobre a nossa proposta com o podcast, né? Qual vai ser a pegada do Fisiopod, né? O que a gente pode esperar desse podcast, né? Quais são as vertentes? Eu acho que é algo que vai marcar aqui, né, a essência do podcast, né? Que vai estar contribuindo para que esse podcast, né, tenha sucesso, né? Tenha valor e que, de fato, cumpra com o seu propósito, serão os nossos convidados, né? Sim, a gente preparou um time, assim, seleto, um time referência mesmo, né? Com propriedade no assunto e com, principalmente, autoridade, né? Para poder falar sobre valorização e empreendedorismo na fisioterapia. Porque mais do que pregam, é algo que eles vivem na prática, né? Exato. E que começaram bem antes também. Então, tem uma experiência muito boa, tem a experiência própria, a experiência das pessoas que estão ali no meio digital, porque a maioria estão no meio digital e já são pessoas conhecidas justamente por isso. Claro que por um trabalho, assim, excelente. Então, eu acredito que esses convidados vão realmente trazer mais ainda essa essência do que a gente pensa quando a gente fala no nosso podcast. Então, eu acredito que eles vão contribuir imensamente para entender melhor ou para trazer esses assuntos de uma forma mais clara, porque eles vão trazer as vivências deles, né? Isso agrega muito valor quando a gente fala em experiência, por exemplo. Exatamente, né? Porque uma das nossas ideias, né, é trazer profissionais de referência, né, que tem uma bagagem para poder contribuir com as pessoas que vão estar nos acompanhando, né? Porque não seria mais do mesmo, né? A gente quer pessoas que, de fato, não pregam, mas que vivem aquilo que a gente, né, tem como proposta ali, né? E eu fico até, assim, bem ansioso de compartilhar alguns nomes, que tem nomes que é bem conhecido, eu não vou deixar você compartilhar nomes ainda não, tá? Mas eu sou pisciana, eu vou segurar. Por favor, os nomes apenas nas nossas redes sociais. Claro que com antecedência, para você se programar, se organizar para assistir aquela pessoa, que inclusive são profissionais que são conhecidos, então a gente vai soltar o nome, a pessoa com certeza vai fazer a referência que a gente tá falando. Então dá uma segurada, porque isso vai surgir. Só vou adiantar que tem mineiro, tem carioca, tem uma galera do sul. Sim. Então tem muita potência vindo por aí. Sim, não é só daqui, né? Inclusive. Além disso, vamos pensar em falar sobre como surgiu
o Fisiopod? Vamos, tem um print muito legal, você lembra de quando foi? Lembro. Do absoluto nada, né? A gente tava desabafando, né? Desabafando sobre as dores, porque temos dores, né? Principalmente enquanto profissional, né? Então, a gente tava ali conversando sobre como... O que a gente faria de diferente, Sim. o que a gente queria mudar dentro da fisioterapia, como que a gente poderia... Isso em abril, tá? Isso, corta aqui pra tela pra gente ver a data, dia 24 de abril, há 3, 4 meses atrás. E que, inclusive, a gente nem se conhecia pessoalmente, né? A gente nem se conhecia. Foi uma conexão muito surreal, né? Que foi mais meio que… conexão mesmo, né? Com propósitos e valores semelhantes. E a gente não se conhecia pessoalmente, né? Sim. A gente veio com aquela ideia ali, voltando a falar, né? Desabafando ali, falando das dores, o que a gente poderia fazer pra reinventar. E você comentou inicialmente, né? Que já tinha feito uma proposta de podcast. Eu falei, eu também. Em caixa alta, tá? Claro, só pra deixar pra claro. enfatizar a minha emoção naquele momento. Né? Mas era real um projeto que eu já queria, porque a gente tem referências boas também. E que fugisse um pouco do que a gente já tem, né? Então, a ideia inicial era trazer temas diferentes, que são, de fato, poucos falados ali nas redes sociais, enfim. Então, surgiu a ideia em abril, 2 dias antes, né? Então, a gente tava ali conversando à noite, tardíssimo da noite, 10 horas da noite. E aí… Ok, vamos fazer acontecer. Mas o que você me falou, você lembra? Lembro, eu fui até resistente, coisa que eu não sou na minha vida. Falei, não, vamos esperar para um outro momento, para que a gente volte nessa ideia. Tá, qual que é o outro momento? 2 dias depois, Natália, vamos fazer orçamento? Já olhou o orçamento? Bom dia! Gente, eu sou assim, eu não consigo ter uma ideia e falar, vou guardar, sei lá, para daqui 2 meses. Não, gente, deixa eu pôr a ideia em prática agora, porque se der errado, deu. Se der certo, eu já começo a colher os frutos logo. Exatamente. Mas eu sou muito assim, como que eu posso dizer? Eu não tenho medo de arriscar. Eu acho que errar, falhar, me arrepender, pra mim é algo, assim, super normal. Tudo bem, faz parte, né? Eu acho que eu aprendo muito e cresço muito com isso. Então, tudo que eu tenho como ideia ali, eu quero colocar em prática. Mas eu sentia falta, né? Hoje, ainda eu sinto falta de influenciadores, né? Pessoas que trabalham com Instagram, principalmente na fisioterapia, em Belo Horizonte. A galera tá muito concentrada em São Paulo. Sim. Aí, quando eu conheci a Natália, eu falei, cara, é o meu momento. Ela é daqui, peraí. A gente mora longe, mas ela é daqui. Essa menina com esse sotaque, que não é daqui, mora aqui. Algo de errado não está certo, enfim. Mas daí, 2 dias depois, a Alan me manda uma mensagem. E aí, já olhou o orçamento? Aí eu fui olhar o orçamento, inclusive, né? E aí a ideia inicial era que acontecesse no 2º semestre. Inclusive, foi o que eu te respondi, não sei se você lembra. Sim. Ok, mas não era longo prazo? Longo prazo seu é 2 dias? Então, a gente trabalhou, eu acredito que de uma forma muito dedicada para esse projeto acontecer, né? Porque era um projeto que já estava na minha gaveta e na sua gaveta, inclusive, por coincidência. Não só coincidência, porque eu acredito muito nos propósitos da vida. Sim. Então, era um projeto que já estava praticamente alinhado. Quando a gente sentou para fazer a primeira reunião, era um surto coletivo, né? Porque a gente estava se conhecendo pessoalmente, primeiramente, né? E compartilhando dessa ideia. Então, foi um surto, literalmente, né? Porque aí vem lidar com personalidades, né? Sim. Com sonhos, Não entendi. Com sonhos, com expectativas. Só que a gente tava muito entusiasmada. A gente queria fazer muito dar certo, né? E tá dando. Né? Se você tá ouvindo e tá nos assistindo aqui, saiba que vocês fazem parte da concretização de um sonho, tanto meu quanto da Natália. Sim. E eu acho que é até um recado, né, pra quem quer fazer acontecer e às vezes coloca limitações, coloca bloqueios. Então, é aquilo de pensar que só vai dar certo se você tentar. Sim. Ou se falhar, pelo menos tentou ali e foi de alguma forma fazer acontecer. Então, eu acho que fica também esse recado para quem pensa em fazer alguma coisa. Sim. Principalmente alguma coisa que valorize, né? Mais uma vez a nossa área, a nossa profissão. Com certeza. Porque nós somos os principais ali, a linha de frente da nossa área. Então, eu acho que veio também com… essa ideia veio muito forte quando a gente sentou para definir isso. E aí, após isso, estamos aqui fazendo acontecer.
Exatamente. E se der errado, gente? Deu errado. Qual é o problema de Não dar vai, errado, não né? vai, inclusive Não, não mas eu não vai. falo do podcast, não, porque já deu super certo. Eu falo da sua fala mesmo, né? De quem tem interesse em fazer alguma coisa, né? Qual que é o problema de dar errado, né? Pode dar errado, você vai aprender com aquilo de alguma forma. Você não vai repetir o mesmo erro, eu espero, né? Sim, sim. Mas o podcast já deu certo, estamos aqui. Em breve estaremos. E sobre o formato do podcast, né? Porque a gente tinha pensado algo para que gere ali, de certa forma, um desejo das pessoas de estarem nos ouvindo, nos acompanhando. Então, a gente pensou em temporadas, né? Quer Isso. comentar? Vamos comentar um pouquinho sobre isso? Podemos, né? Acho que a ideia do podcast, inicialmente, né, claro, é uma temporada, né? Uma temporada de 3 meses aí, com 12 episódios. E depois a gente faz uma pausa pra vocês sentirem um pouquinho de saudade. E a gente volta com uma segunda temporada. Mas essa em específico vai durar 3 meses aí, com 12 episódios semanais. Não, Isso. aliás, 2 episódios, sendo um semanal, né? Exatamente, perfeito. E aí, já entra o nosso time de convidados no decorrer desses episódios. No próximo episódio, já teremos um convidado sensacional, importantíssimo aqui. Sim. Uma pessoa no qual eu sou muito fã Tô do até trabalho. nervosa já. Eu admiro muito, eu acho que Sim. ele faz muito pela profissão, né? Contribui muito. Ele ou ela? Não sei, hein? Ah, será? E vive na prática, né? O que é Sim. empreender, o que é valorizar a fisioterapia, né? É uma pessoa que saiu da posição de falar que a fisioterapia não é valorizada e começou a fazer pela valorização da fisioterapia, né? Hoje, grandes eventos aí, né, na fisioterapia, principalmente em Minas Gerais, são promovidos através dessa pessoa em específico. E a gente fica muito feliz em poder trazê-la aqui, né, como nosso primeiro convidado. Com certeza, que vai abrir ainda com mais chave de ouro ainda esse projeto que a gente tanto idealizou e conseguiu colocar em prática, né? Perfeito, isso mesmo. E agora a gente já pode entrar em alguns pontos importantes também, que é sobre os nossos patrocinadores. Então, tem alguns patrocinadores. A ideia do nosso projeto é ter patrocinadores, né? Mas a gente pode contar por que ter patrocinadores, primeiramente. Exatamente, né? Eu acho que é muito importante a gente falar disso, né? E muito importante, mais do que falar, né? A gente associar, né, a nossa imagem a patrocinadores, né? Trazer a imagem deles para ser associadas com a nossa, porque é o que a gente acabou de falar. É valorização, é empreendedorismo, né? E quando a gente se junta às grandes marcas, a pessoas que estão ali, né, dia a dia, né, trabalhando para o crescimento mesmo da profissão, para a valorização, isso faz com que o nosso propósito, né, se concretize, né? Então, é muito importante a gente ter essa oportunidade de estar contribuindo com o trabalho, né, com o projeto de outras pessoas. Porque eu acho que é isso que faz uma profissão, seja ela fisioterapia ou qualquer outra, ser valorizada, ser respeitada, ser reconhecida. Então, por isso que a gente teve essa ideia de trazer patrocinadores para o nosso podcast, para que juntos a gente possa alcançar, né, o nosso objetivo final ali. Sim, sim. E mostrar que existem muitas formas da gente valorizar os nossos, né? Porque a gente quer muito trazer essas pessoas da fisioterapia, principalmente, para mostrar, contar a jornada. Não é apenas um patrocinador, eu acredito que é alguém que vai vir para agregar não só ao Fisiopod, não só a empresa, mas a quem está nos ouvindo, né, principalmente, porque vai ter trocas de experiências muito boas e que vão agregar, principalmente para quem quer, né, ter uma construção de carreira, que é o que a gente tanto preza, né? E uma construção de carreira de sucesso também, porque, mais uma vez, é o que a gente sempre preza. E aí, a gente já pode divulgar o nosso primeiro patrocinador? Podemos, é um patrocinador que vai estar com a gente não só nesse episódio, mas como em todos os outros episódios, né, durante essa primeira temporada. E quem é esse patrocinador, Natália? Conta pra gente. Eu sou suspeita pra falar, né, porque sou vivo de organização e produtividade, prezo isso, inclusive, né, sempre nas minhas redes sociais. E não poderia deixar de falar com muito orgulho, inclusive, que o nosso patrocinador… Suspense? Vai ter suspense? O nosso patrocinador oficial do Fisiopod é a Zenfísio. Aê. A Zenfísio, palminhas para a Zenfísio. A Zenfísio é uma empresa de gestão, é um sistema de gestão e marketing para fisioterapeutas, que está ali focado principalmente em auxiliar a organização e a produtividade dos empreendedores, principalmente dos empreendedores fisioterapeutas.
fisioterapeutas. A ideia das plataformas da Zenfísio é de fato, direcionar uma organização para sua clínica, para o seu consultório, para o seu estúdio, para o seu espaço, para que isso alavanque ainda mais a sua carreira enquanto profissional. Então, quem quer saber mais sobre a Zenfísio, a gente vai deixar aqui na descrição todas as informações de benefícios, de vantagens, que são muitas, sobre essa plataforma. Além disso, a gente deixa também as redes sociais da Zenfísio, @Zenfísio. Perfeito, né? E o mais bacana de ter a Zenfísio, né, associada ao nosso projeto é porque mais do que a gente fala sobre empreendedorismo, né, construção de carreira na fisioterapia, a Zenfísio tem todas as ferramentas necessárias, né, para você construir de fato a sua carreira profissional de sucesso na fisioterapia, né, que é a gestão. A gestão, então, exatamente. É fundamental. Que, mais uma vez, é uma coisa que a gente não aprende na graduação, ou que não aprende ali no dia a dia. Então, a gente precisa de prática, e ter esse suporte, eu acredito que seja muito importante. Perfeito, Natália. Estamos muito felizes com essa parceria, né? Tenho certeza que grandes frutos serão colhidos através dela, né? Com certeza. Não só pra gente, pra eles, mas pra todos que estão aqui nos acompanhando. Exatamente. Agora, tem algo muito importante que eu gostaria de tocar no assunto. Vamos falar de um trenzinho que tá nos acompanhando, uma caneca que vai estar aqui presente em todo episódio. Já rolou spoiler também, né? No seu perfil, inclusive. Eu já dei palestra com essa caneca, eu já tirei foto, já postei. Espero que as pessoas estão pegando ali as iscas, né? Mas por que eu gostaria de falar dessa caneca, né? Não é somente uma logo, né, que a gente tá carregando aqui. Cada caneca, né, quando eu falo cada caneca, eu falo da minha, da Natália, de todos os palestrantes que estarão conosco. Palestrantes não, né? Convidados que estarão aqui conosco compartilhando. Eles vão ter uma frase, eu não sei se vocês estão vendo, se não, acompanha lá no nosso Instagram, que é uma frase que simboliza, né, a sua carreira, né, a sua construção de carreira, que é a sua mensagem de vida, né? Exatamente, é o lema, né? Exatamente. Conta pra gente, Natália, qual que é a sua frase e por quê? Sim, a minha… a gente fala de sucesso, porque é o que a gente preza, né? E a gente fala de disciplina. E eu deixo bem claro que o sucesso é a disciplina praticada todos os dias. Não é uma frase minha, tá? E não roubei como artista. É uma frase inspirada em um livro aí de um autor extraordinário. E por que eu escolhi essa frase? Principalmente porque eu acredito que sim, a nossa disciplina tá ali de certa forma espelhada com o nosso sucesso. É um reflexo, né? O nosso sucesso é o reflexo da nossa disciplina, de quanto tempo a gente se dedica àquilo. E isso realmente, desde quando eu li, eu trouxe para minha vida, e eu entendi que quanto mais eu ter disciplina para realizar as coisas que eu preciso realizar, mais provavelmente eu terei sucesso naquilo que eu estou fazendo. Então, isso virou realmente o meu lema de vida, e eu acredito que quanto mais a gente se dedica, mais a gente tem disciplina para praticar aquilo que a gente quer evoluir, quer melhorar, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa mesmo, a gente consegue alcançar esse sucesso. E aí, quando a gente fala em sucesso, a gente tem que entender que o sucesso é o que é importante para você, o que você considera como sucesso, né? Porque a gente pensa em sucesso, vincula ali a dinheiro, a condições financeiras. Tá, mas será se realmente isso é o real significado? Então, para mim, eu trago muito no significado de que sucesso é qualidade de vida, é tempo com a família, é se tornar um bom profissional para que você atenda os seus pacientes, para que você faça bem para aquelas pessoas que você está ali convivendo. De certa forma, você transformar a vida de alguém. Impactar de alguma forma na vida daquela pessoa. E aí, a gente entra mais uma vez no ponto de que tudo é treinável, e para treinar, a gente precisa de disciplina para praticar todos os dias. Então, eu quero ser uma boa profissional, e eu vou ter disciplina para ser uma boa profissional. E, consequentemente, o sucesso vem, o dinheiro vem, a valorização vem, né? Nossa. Então, foi exatamente essa ideia que eu tive em trazer essa frase. É uma frase que realmente pode me guiar, não só eu, mas eu acredito que várias pessoas, e entender que quando a gente tem disciplina, realmente a gente consegue alcançar lugares inimagináveis. Concordo super, Natália, porque pra mim, disciplina é a chave do sucesso, né? Quando a gente tem disciplina, a gente consegue alcançar todos os nossos sonhos,
coisa na vida pessoal, na vida profissional, né? Quando a gente tem disciplina, a gente consegue estudar todos os dias, a gente consegue praticar uma atividade física, a gente consegue assumir um novo hábito. A disciplina, ela vai te ajudar, né, a cumprir com todos os seus objetivos, né? Porque eu não sei você, mas as pessoas falam muito comigo. Ai, Alan, eu não tenho tempo. Alan, eu não fiz isso porque não deu pra fazer, né? Cheio de coisa. Claro que não deu, porque te falta tempo. De fato, falta tempo, né? Mas por que falta tempo? Organização e disciplina, né? A disciplina é aquilo que você faz constantemente, né? Essa é a palavra, constância, E eu gosto muito de enfatizar, né? Uma frase que eu peguei pra minha vida, eu nem lembro onde eu ouvi, mas eu ouvi, peguei pra mim, que é: tenha disciplina para que você não precise depender da motivação. Perfeito. E a gente fica esperando aqueles starts de motivação, né? Ai, amanhã eu vou acordar motivado aí pra academia, por exemplo. Será se vai, né? Ainda mais esse friozinho que tá aqui em Belo Horizonte, a gente não acorda nunca motivado. Não. Mas e a disciplina, né? A disciplina é o que vai te tirar da cama quando a motivação não estiver presente. Exatamente. Então, eu amo sua frase, né? O sucesso também é algo, assim, que eu acredito muito, né? E uma das coisas que eu gosto muito de pensar quando fala-se de sucesso é que a definição pra mim é: o que é sucesso pra você? Exato. Porque às vezes eu olho pra Natália e falo: poxa, a Natália é foda, uma baita profissional, né? Eu quero aquela vida pra mim. Porque pra mim aquilo é sucesso. Mas será que quando eu estiver no lugar dela, eu vou estar feliz? Exatamente. Eu vou estar realizado profissionalmente, né? Eu já me frustrei muito profissionalmente por almejar algo que pra mim era sucesso, mas não era a minha vida. Era a vida do outro. E quando eu entendi o que era sucesso para o Alan, cara, hoje eu tô vivendo a realização de um sonho, que é de trabalhar com síndrome de Down. Porque isso sempre foi sinônimo de sucesso pra mim, desde muito jovem, né? Muito antes da fisioterapia chegar na minha vida. Então hoje eu posso te falar: Natália, eu tenho sucesso profissional, porque eu estou muito feliz profissionalmente. Estou aonde eu tive disciplina para construir disciplina, isso, constância, exatamente. né? Muitas coisas. Então, assim, amo sua frase, sensacional, levarei pra vida, com certeza. Sim, pode, inclusive. Agora me conta da sua. A sua, eu já ouvi inúmeras vezes, tá? Antes mesmo de nos conhecermos, porque eu acompanhava, querido Alan, inclusive era fã, tá? Não gosto de admitir isso, não, porque, né? Mas acompanhava desde de antes da gente se conhecer, né? E realizar trabalhos juntos. E eu sempre ouvi muito você falando isso. E sempre que eu ouvia, eu me sentia motivada por aquilo. Então, eu acho que você consegue transmitir, de fato, o que você trouxe para sua caneca e para sua vida e para a vida das pessoas. Que eu acho que é o nosso principal objetivo aqui, né? Sim, obrigado, Natália. Fico muito feliz de você assumir isso publicamente, tá? Eu já sabia. Tô brincando. Bom, a minha frase, ela é: seja protagonista da sua história, né? E por que eu gosto dessa frase, né? É uma frase que rege a minha vida aí, porque eu acredito muito que o protagonismo é aquilo que vai nos levar mais próximo da realização dos nossos sonhos, né? E essa frase, ela vai de encontro com várias outras reflexões que eu tenho na vida, que é da gente criar as nossas próprias oportunidades. Às vezes a gente fica muito preso, né? Ah, eu tenho que receber aquela oportunidade. Mas qual oportunidade? Por que você não cria a sua própria oportunidade? Sim. É uma vaga de emprego, é uma clínica renomada que você quer trabalhar? Por que você tem que esperar que aquela oportunidade chegue até você? Vai você atrás dela, dá seus pulos, faça o que tem que ser feito pra você conquistar. Então, quando eu falo seja protagonista, eu quero que você assuma de fato o protagonismo da sua carreira profissional. Vá em busca, faça acontecer. O que você precisa? É um network? Vai em lugares onde você consiga fazer um network. É conhecimento técnico? Faz um curso, se capacita, se atualiza, né? Faz uma especialização. Ser protagonista é justamente isso, é assumir aquilo que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito, né? Às vezes a gente fica muito preso ali a esperar que as coisas cheguem. E o protagonismo, não. O protagonismo, ele te tira da posição de quem espera. Ele te coloca no lugar de quem faz. Então, por isso que eu gosto muito dessa frase. Sempre que eu estou travado em alguns projetos, que a gente trava, né? Não é todo dia que a gente está motivado. A disciplina, ela tem que se fazer presente. E é nesse dia que a disciplina tem que estar ali, né? Como protagonista, onde a gente tem que parar pra pensar. Poxa, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu não posso esperar que as coisas aconteçam, caia do céu. Porque não vai acontecer, gente. Ah, eu vou ficar aqui parado, esperar aquela vaga de emprego chegar pra mim. Não vai chegar pro seu colega, pro seu amigo, pro seu vizinho, mas não vai chegar pra você. Coisa, né? Né? Tem que merecer, né? E protagonismo é isso, ele faz por merecer. Exato. Inclusive, os nossos convidados, né, receberão ali uma frase. Isso. E eles vão contar, na verdade, a experiência, a vivência por trás daquelas frases. E eu acredito que, mais uma vez, vai gerar ainda mais conhecimento quando a gente pensa, voltando lá no nosso tema, sobre valorização e sobre empreendedorismo dentro da fisioterapia. Que é o nosso real foco aqui, né?
além disso, vamos falar de rede social? Vamos, Que você já deu. é. Ai, que eu, né? Já tá lá na rede social. É um assunto muito bom, né? Inclusive, e que eu e você já tem uma certa experiência, Sim. tanto nas duas posições, enquanto estudante, porque a gente começou a nossa trajetória lá atrás, né, na rede social, mas também enquanto profissional, que é uma transição, que é uma mudança, e que é necessária, né? Sim. Na maioria das vezes. Claro, dependendo do seu objetivo ali. Mas aí, eu vou contar um pouquinho da minha experiência de como eu entrei na rede social. Ótimo. Era um belo dia, eu falei, vou ser blogueira. De fisioterapia, inclusive, né? Estudante da graduação. E eu lembro que o início foi muito difícil, porque eu peguei uma rede social que já era minha, pessoal, e só comecei a tacar coisa doidado lá de fisioterapia. E aí ninguém entendeu nada, e aí as pessoas iam indo embora, e eu não tava entendendo. Então eu me frustrei muito com aquilo, mas eu persisti e hoje a gente já consegue ter várias pessoas ali se conectando com a gente de verdade. Então, o início é mais difícil, né? O início, onde a gente vai lá dar a cara, tapa, é mais difícil e é mais ruim, de certa forma, pra gente. Porque hoje, quando a gente pega lá o celular e fala, meu Deus, eu postava isso, por quê? Por quê, né? Às vezes faz uma pergunta, mano, que arte é essa? Que paleta é essa? Sim. E como foi pra você esse início de, vou pra rede social? E por que eu vou pra rede social, né? Não, ótimo. Eu costumo ser muito estratégico em tudo que eu faço na minha vida. E entrar no Instagram, nas redes sociais, pra mim, foi uma estratégia também. Eu lembro que eu estava no 5º período, isso foi em 2018, e eu tinha muita dificuldade em algumas disciplinas. E eu não tinha alternativas mais. Eu sento, eu estudo, estudava de forma completamente errada, né? 2018 a gente já tinha Instagram como a gente tem atualmente? Como? Bem... Engajada, assim, Isso. não. Era um trem muito primatas mesmo, né? A galera não valorizava tanto assim, não Sim. entendia muito. Mas eu comecei naquela época mesmo, ali, junto com os Incas. E eu comecei com a proposta de ser uma ferramenta que me obrigasse a estudar. Porque eu comecei fazendo resumos, e era a forma que eu estudava, ajudando outras pessoas. Então, na minha cabeça, eu falava assim, gente, se eu tô aqui com essa proposta, as pessoas vão me cobrar fazer resumo. Legal, então, eu vou ser obrigada a estudar. Importante esse ponto, porque foi a motivação. Eu não sei pra você, mas pra mim foi. E que virou disciplina, porque a galera te cobra. Alan, cadê o resumo de tal disciplina? Eu falei assim, não sei. Não fiz hoje. O meu não foi, de certa forma, um resumo, mas foi eu ter o tempo do vídeo pra estudar. Então, todo dia eu gravava eu mesma estudando. Primeiro porque era uma técnica de eliminar a distração pra mim, porque o celular era um vilão na hora que eu tava estudando. Então, eu decidi gravar pra deixar o celular longe de mim e pra ter um conteúdo ali que, se funcionasse bem, se não funcionasse, seguimos a vida. Exatamente. E aí, foi funcionando. E aí, as pessoas começaram a se identificar. Nossa, eu entrei no seu Instagram e eu vi que você tava estudando. Eu tive a consciência de que eu preciso também e que eu vou fazer. Então, isso foi um meio da gente criar essas conexões, né? E que persistem aí até hoje, que estão crescendo. Exatamente. E eu lembro que, na época, até eu tinha dificuldade em alguma disciplina. Algumas questões, né, de conhecimento das áreas que a gente estuda na faculdade. E eu criava enquetes, falando, gente, eu vou colocar essa enquete aqui, porque a galera vai responder, eles vão me ajudar a responder essa questão. E a galera ia interagindo. E o mais louco foi quando as pessoas começaram a chegar. Porque eu era uma fase que eu era tímido ainda. Gente, eu já fui muito tímido na minha vida. Eu não abria a boca, eu não ficava em ambientes assim, como a gente tá aqui dentro hoje. Então, a galera ficava querendo me conhecer, saber quem era o Sofis estudante, né? Porque eu não usava nem foto minha na época ainda. Era metade laranja. Não, isso aí é anos-luz, minha filha. Gente, não. Mas eu lembro da metade laranja e a metade verde. Sim, essa época é recente, Natália, me respeita. Mas, na época, eu conheci uma menina que fazia caricatura. Então, mandei uma foto minha, falei, faz a caricatura dessa foto aqui, porque é a que eu vou usar. E usei durante muitos anos. Então, a galera conhecia aquela caricatura ali. E foi me cobrando, você tem que aparecer, a gente quer te conhecer, quer ouvir o que você tem pra falar. Eu falava, mano, eu não tenho nada pra falar pra você, você tem que me ajudar aqui. Socorro. E foi muito bacana, porque a galera gostava do conteúdo, eles interagiam, né, pedia mais. E a gente começava a sentir aquela coisinha ali, tipo, eu tenho que corresponder ao que eles estão buscando aqui, né? E dali pra frente, alavancou, né? Me conta hoje, como que tá o seu perfil, quais são suas ideias, seu propósito, seus projetos? Sim. Eu passei também por essa transição
transição, porque eu comecei também na graduação, lá, indo para o 7º período, e daí a ideia inicial era postar conteúdos que ajudassem. Então, vou fazer um resuminho de anatomia e vou jogar no meu feed. Fazer um resuminho de saúde da mulher e vou jogar no meu feed. E aquilo foi crescendo. A primeiro momento foi exatamente essa sensação de que as pessoas estavam gostando, que queria, e acabava que cobrava também. Mas depois desse processo de formada, eu tive um certo receio de mudar. Então, eu sempre fui muito apegada a essa área da docência, desde quando eu entrei na faculdade, fiz monitoria, participei de várias coisas. Então, eu tinha muito essa ideia de querer continuar falando de estudos, e foi o que, eu não sei se me limitou um pouco, eu não sei, talvez você vai falar disso também bem, porque você tá nessa transição ainda. Sim, tô indo bem aos poucos. Foi algo que eu fiquei limitada, de que, meu Deus, agora eu sou profissional, o que eu vou fazer? Eu continuo falando para essas pessoas me ouvirem, o que eu posso fazer para mudar, para acrescentar. E era algo que eu conversava sempre com as pessoas ao meu redor. O que eu faço? Você acha que eu mudo? Você acha que eu volto para... que eu deixo na minha área de atuação, para as pessoas verem o meu trabalho? E acabou que eu entendi que não é só sobre nicho, é muito mais do que isso, né? Propósito, então, é propósito, né? Exatamente. E hoje eu continuo lá com os meus estudantes, que inclusive pessoas que eu acredito que têm potencial, pessoas que eu acredito que são o futuro da nossa profissão. Então, hoje falo muito com estudantes. O meu propósito é tentar fazer com que eles construam uma graduação benéfica e que isso valorize ainda mais eles enquanto profissional. Então, eu tento mostrar ali o que eu vivi durante a minha graduação e que eu colhi muitos frutos bons. Então, eu tento passar essa visão de como construir, de fato, uma graduação. Que não é você só se formar, você precisa trilhar um caminho, você precisa construir um currículo, você precisa desenvolver habilidades, você precisa não se formar apenas sendo mais um. Dá pra gente fazer mais e fazer diferente. Eu falo assim com a galera, né, que me acompanha, que você pode passar pela faculdade somente em prol de diploma e tá tudo bem. Mas, cara, você pode muito mais. Você pode conquistar muito mais. Eu comecei a ser palestrante, eu era estudante ainda. Sim, né? sim. Então, assim, eu realizei um sonho que pra mim ia ser um sonho a longo prazo, depois de formada. E lá na época de estudante eu já tava realizando esse sonho. Então, assim, não é somente sobre o Instagram, né? Sobre as redes sociais. É sobre toda a sua construção, né? Porque... por mais que você tenha ali seguidores, você tenha visibilidade, não é sustentável se você não tiver o que compartilhar. Sim. Se você não for não somente um profissional, né, porque o estudante ele ainda tá no processo de formação, mas se você não tiver algo para agregar. E não é porque você é um estudante que você não tem algo para ensinar, né? Você sabe tantas coisas, né? Tantas coisas sobre a profissão e para além dela. E a gente sentiu isso na pele, que a gente consegue ajudar. Sim. Então, às vezes, a gente fica na cabeça, nossa, mas o que eu vou fazer? Isso não vai agregar na vida de ninguém. Vai sim, vai agregar super. E sabe o que eu reparei? Que eu tinha muita vergonha. Muito medo das pessoas da minha faculdade descobrirem, principalmente os meus amigos. E eu reparei que a galera foi descobrindo, e as pessoas foram gostando, interagindo, e chegavam em mim pessoalmente pra perguntar, pra dar ideias, pra pedir conteúdos. Sim. Eu falei, cara, hoje eu entendo que isso é uma valorização profissional. Sim, as pessoas certeza. Que estão ali ao meu redor, e uma vez eu vi um palestrante falando que se as pessoas que convivem com você te enxergam como autoridade, é porque tá dando certo. É o ambiente, porque tá fazendo certo, entendeu? O ambiente te molda, Sim. exatamente. Então, se as pessoas da minha sala que tá ali, começou comigo, me viu errar, sei lá, coisas absurdas, que a gente erra, normal. Sim. E tá me valorizando, tá gostando do meu trabalho, tá me acompanhando. Cara, isso é valorização, é isso que a gente busca, né? O meu choque de realidade com isso foi quando um professor meu, que eu admiro muito, falou pra mim assim, eu te achei na rede social, eu vi seus vídeos. Por que você não faz um vídeo sobre a aula que os meninos estão com dificuldade? Falei, como assim? Jesus, meu Deus, o que eu posso fazer agora? Que vergonha. Muito importante. E aí, eu lembro que, tipo, 1 mês depois, 2 meses depois, ele levou esse assunto pra sala de aula. Então, ele falou que a gente precisava construir a nossa carreira acadêmica, a nossa carreira profissional. E aí citou o meu exemplo. Eu acho que ele achava o máximo a gente registrar isso. Sim. E todo mundo, quando me manda mensagem lá, mas o que você acha de montar um Instagram? O que você acha de fazer algo da fisioterapia aqui, de aparecer nas redes sociais? Como que eu posso começar? Eu sempre motivo muito, porque a gente realmente, além de construir um posicionamento, uma autoridade, uma pessoa que pode ser valorizada, a gente registra a nossa trajetória. E isso é impagável. Então, quando eu volto lá atrás, por exemplo, e vejo
eu estudando 2 horas da manhã totalmente errada, eu falo, caramba, como eu evoluí, como melhorou as coisas. Então, isso é uma forma de você registrar Sim. e valorizar a sua trajetória. E marca, né? E ajuda. Exato. Eu fiz um post anunciando a minha mudança de arroba, né? Não de segmento, mas só de arroba mesmo, né? Ali pra dar um novo posicionamento no perfil. E teve uma menina que comentou que ela ficava muito feliz de acompanhar todos os meus processos, que ela lembra de mim na época da monitoria. E eu comecei a dar monitoria em 2018, então ela tá lá desde o início, né? Sim. Chegou junto com os Incas lá no meu perfil. Então eu fiquei… Tinha só você, ela e os Incas. Sim! E foi quando eu comecei a postar as fotos das monitorias que eu ministrava. E ela lembrar isso, eu fiquei muito feliz. Falei, cara, tá aqui comigo até hoje, né? Porque a gente, normal a gente parar de seguir as pessoas. Então a gente vê que o nosso trabalho tá fazendo sentido, que a gente tá sendo valorizado, tá sendo reconhecido. E eu acho que é isso, né? Quanto mais pessoas serem alcançadas através da nossa mensagem, mais seremos valorizados e respeitados enquanto profissional. E a fisioterapia ganha com isso, né? Com certeza, a nossa área sempre tem a ganhar. Mas, mais uma vez, depende da gente. Exatamente, né? Protagonismo. Sim, seja protagonista da sua história. A gente tem, além de tudo isso no Fisiopod, algumas dinâmicas específicas, né? A gente vai ter algumas dinâmicas aí no decorrer da nossa trajetória aqui, da nossa temporada. A dinâmica é bem direcionada para os convidados, mas a gente também vai participar. E hoje a gente preparou um spoiler de como seria uma das nossas dinâmicas. Exatamente. Explica melhor. Bom, essa dinâmica vocês já devem ter visto ela em programas de televisão, porque nós inspiramos e roubamos como artista. Nós vamos escolher um número aqui aleatório. E o tema que sair nesse número aleatório, nós vamos estar comentando, discutindo, né? Trazendo pautas para serem comentadas aqui no podcast, né? Nós vamos começar com a Natália. Que delícia! Eu vou estrear a dinâmica. Lembrando que a gente vai pensar sempre, né, em trazer assuntos que, de certa forma, são tabus ou algo ali que gere uma intriga nas pessoas. Vamos falar a verdade, temas polêmicos. Temas polêmicos, né? Colocar os convidados aí em saia justa. Pelo contrário, gente, é mais pra gente ouvir opiniões, né? Opiniões diferentes, né? Eu acho que o sujeito que está em constante aprendizado é aquele que está em processo de mudanças de opiniões, né? Ouvir opiniões diferentes, né? Abrir um pouquinho a cabeça. Então, acho que essa é a proposta, né? Exatamente. E tá tudo bem, né? Por exemplo, eu e a Natália discordar. Hoje a gente tava conversando, a gente discordou em um assunto. E eu pude aprender com a visão dela. E acredito que ela possa ter aprendido com a minha visão. Mudou de opinião? Não. Ainda não. Estou no processo. Mas… é isso que a gente quer propor através das dinâmicas, não só dessa, tá? Mas é justamente, né, abrir um pouquinho a cabeça aí, pensar um pouquinho diferente, né? E entender o quão importante é, talvez, também respeitar a opinião do outro, né? Exatamente, porque tudo faz parte do processo de evolução, né? E de valorização, mais uma vez, né? Então, escolhe o número pra gente, Natália, pra gente começar a nossa dinâmica de hoje. Uai, vamos começar com 1, né? Claro, número 1. Vamos ver o que vai ter aí pra gente conversar. Tá preparada? Tô. Vai se expor? Nasci pronta, meu filho. Vai se expor? Não. Brincadeira, com certeza. Não, quero uma opinião sincera. E basicamente o que a gente já tava conversando sobre marketing digital na fisioterapia. Exatamente. Ainda acrescento uma pergunta, Natália. Todo fisioterapeuta precisa estar no marketing digital? Eu acredito que sim. Eu nem esperei a pergunta terminar. Por quê? Aquele meme do cafezinho, assim. Por quê? Peraí, por quê? Primeiro porque eu acredito que a maior ferramenta que a gente tem hoje para expor o nosso trabalho e para se posicionar. Então, é aquela frase que a gente já tá cansado de ouvir. Não adianta só ser bom. A gente precisa parecer ser bom. Ou a gente precisa que as pessoas vejam que a gente é bom. Então, eu acredito que sim, todo profissional tem que estar no digital, tem que se posicionar, tem que expor o seu trabalho, tem que mostrar o quanto é bom, porque todo mundo tem algo para agregar. Foi o que a gente acabou de conversar. Então, eu vou falar da minha experiência, que para mim foi o pontapé inicial e que mudou, de certa forma, a minha trajetória profissional. Então, eu tive muitas oportunidades vindo do digital, né? Inclusive, estar aqui hoje é uma delas, né? Sim. Porque a gente se conheceu através do digital, network, né? Nós vamos falar muito aqui, inclusive. Exatamente. Então, eu acho que não tem outro caminho. Pode até ter, mas eu acredito que esse pode surgir como um facilitador e que vai te dar resultados
resultados a curto, a médio e a longo prazo vai te oferecer resultados, Com né? certeza, né? Eu costumo dizer que o marketing digital hoje é a rua mais movimentada do mundo, né? Todas as pessoas estão no digital de uma forma ou de outra. Então, se todo mundo tá no digital, onde que é o melhor lugar para eu captar meus pacientes, para eu fazer o meu nome e posicionar enquanto fisioterapeuta? No digital. Mas eu gosto de falar também que nem todo mundo tem que estar lá, não é regra hoje em dia. Mas eu preciso ser muito sincero com você e dizer, se você quer se diferenciar, se destacar, você precisa estar lá. Porque é lá onde a galera tá, é lá onde, né, os principais contatos estão saindo, as principais oportunidades, onde as coisas chegam primeiro, é no digital, né? Então, igual você falou, né, muitas suas oportunidades, né, vieram no digital, as minhas também. Hoje eu tô realizando um sonho de poder palestrar no Congresso Internacional de Fisioterapia, que vai acontecer em setembro. E veio do digital, né? Eu não posso ser ingênuo de falar, é o meu trabalho, né, aqui na clínica. Claro também, que sim. Mas é claro que é o que eu mostro ali, é o meu posicionamento, né, o meu trabalho sendo exposto lá todos os dias, né? Como que eles iam… Não ia me conhecer. Exatamente. Então, eu acredito também que o digital ele é muito importante, não é obrigatório, mas ele é fundamental sim, pra gente poder construir uma carreira de sucesso no qual ela seja reconhecida, né? E valorizada, né? Exatamente. E, mais uma vez, uma forma de empreender. Então, o digital, eu acho que é a principal porta ali pra gente empreender enquanto profissional, enquanto acadêmico, que foi o que a gente já conversou. Então, é uma porta muito aberta pra você ganhar dinheiro, pra você colher frutos, pra você impactar na vida de pessoas, né? Exatamente. É uma esteira, né? Que a gente precisa andar nessa esteira e expor ali o que a gente sabe, de certa forma, porque vai sim agregar na vida de alguém. Eu sempre falo que se a gente impactar em uma pessoa, já é uma pessoa impactada, né? E isso é um ponto muito importante, que às vezes as pessoas têm vergonha de ir pro digital por causa de números, né? E eu sempre falo com os meus mentorados, ok, você tem lá 1.000 seguidores, mas você já deu palestra pra 1.000 pessoas? Já esteve numa sala com 1.000 pessoas? Você sabe que são 1.000 pessoas, né? Então, poxa, vá lá, capta um. Se um paciente você captar um paciente daqueles 1.000 ali, já é resultado. Qual foi o seu investimento ali? Tempo é dinheiro, ok. Mas vamos pensar em números, você investiu nada numa rede social que é gratuita. Você esteve ali somente se posicionando e captou. Então, teve resultado, né? Mas é polêmico, polêmico. Porque eu acho que é muito bom, mas que aos poucos está ficando meio banalizado, né? Tem que tomar uns cuidados, né? Porque existe muita romantização. Exatamente, essa é a palavra. Mas aí vem você, né? Você é protagonista, né? O protagonista, ele não se deixa se levar pelas opiniões alheias. Aquilo que talvez não faz sentido pra você. Vendo aquele conceito, né? O que é sucesso pra mim, aquilo que faz sentido pra mim. Então, tem que ser uma pessoa com senso crítico, uma pessoa com caráter, uma pessoa com opinião própria, né? Que não se deixa levar pelo que vê. Eu vejo muitas coisas que eu falo, caraca, que lindo, mas não é pra mim. E será se é lindo mesmo, assim, por trás, né? Porque a gente que tá vivendo, a gente entende que não é sempre flores e rosas. A gente passa por perrengues. E às vezes a gente não quer expor aquilo ali, né? Normal. Hoje eu até brinquei com você, né? Se eu mostrar isso aqui no Instagram, eu perco metade dos meus seguidores. E é verdade, porque não faz sentido, né? O Instagram, eu vejo, assim, muito de um lado profissional. O meu lado profissional tem coisas da minha vida pessoal que não faz sentido. E não quer dizer que é banal. Não faz sentido e ponto, né? A gente tem que ter um feeling pra trabalhar ali. Pra tudo na vida, inclusive. Exatamente. Né? E aí, número 2 já até abriu ali. E eu vou começar perguntando. Porque esse assunto é polêmico. Nossa, já me envolvi numa polêmica com esse assunto. Muito polêmico. Troca, não tô disposto. Mas sempre que a gente… Eu recebo também muito falando sobre faculdade de EAD. E às vezes a gente recebe relatos de pessoas falando de faculdade EAD, né? De estudantes que estão ali. Então, se redima, fale sobre faculdade EAD, exponha o seu ponto de vista sobre isso. Não, eu tenho uma opinião muito clara, né? Que eu bato na tecla sempre que me perguntam, em todas as caixinhas que eu abro, em todo momento que eu tenho de me posicionar em relação a esse assunto, eu tenho a mesma opinião. Eu, Alan, sou 100% contra a faculdade EAD, não só na fisioterapia, mas na área da saúde, porque eu me coloco naquele lugar, né? Vamos parar pra pensar na nossa carreira acadêmica e nossa construção? Foi difícil, é uma porrada de conteúdo, é uma porrada de situações que a gente se expõe ali. Não é fácil. Olha a sua carga horária prática, né? Será que no EAD você vai ter ali o mesmo dinamismo, a mesma capacidade, né, de executar? Não vai ter, porque é o EAD. Mas vamos
Pensar em um formato mais flexível. Gente, presta atenção aqui, que isso aqui é muito importante. Que é o semipresencial, que a gente vê aí, né, muitas pessoas optando por esse modelo. Esse modelo, eu costumo dizer que quem é o aluno? Né? É um aluno disciplinado, é um aluno que se dedica, é um aluno empenhado, é um aluno que está ali, de fato, em busca de uma formação que faça sentido, né? Que vai estar contribuindo com o paciente, de uma formação boa mesmo, né? No grosso, aqui falando, uma boa geralmente... formação. Eu acho que essa faculdade, ela é para você. Eu, Alan, não sou uma pessoa que consigo estar sendo 100% disciplinado no estudo online. Eu tenho meus gaps. Eu prefiro mil vezes o modelo arcaico mesmo, de sentar na mesinha ali, professor na minha frente falando, porque ali é onde eu, Alan, aprendo melhor. Mas a gente sabe que existem flexibilidades, tem pessoas que se adaptam muito bem. Então, acho que o semipresencial, ele vem com essa questão de flexibilizar. Né? Tem pessoas que falam comigo, ai, Alan, você é contra o EAD, mas aqui na minha região só tem semipresencial, eu deixo de estudar? Lógico que não, cara, é o seu sonho, você sonha em ser fisioterapeuta, então realiza o seu sonho. Essa é a sua única opção? Bora, faça acontecer. Mas estuda, se dedica, vai atrás, se capacita, identifica os gaps daquela formação ali e soluciona eles, né? Sim. E um conselho que eu gosto de deixar claro para eles é: estuda a faculdade. Qual que é a faculdade que está oferecendo essa modalidade? Sim. Porque hoje, infelizmente, né, quando a gente fala de campo de empreendedor mesmo, existem muitas pessoas, né, que estão ali somente querendo lucrar. Né? Tem faculdades que não estão preocupadas com o que o aluno vai aprender. E a gente vê muito isso acontecer. E tem muito aluno acomodado também, Sim, né? Estuda a faculdade, olha a carga horária, olha o nível das disciplinas, olha o que de prática ele vai estar te oferecendo ali, né? Tenta se respaldar, né? É uma faculdade que você, na sua análise crítica ali, vale a pena? Cara, vai com tudo, não deixe de realizar o seu sonho só porque alguém lá na internet falou que não vale a pena, né? Mas aí tem outros pontos também, né? Eu sei que existem muitos crefitos aí no país que não registram profissionais que são formados na faculdade 100% EAD. E que bom, eu gosto disso mesmo. Mas o semipresencial, existem sim flexibilidades, eu acho que o caso ele precisa ser analisado. Eu não digo não para todas, não. Perfeito. Não vou nem opinar sobre isso, porque basicamente eu divido o mesmo pensamento. E é o que eu sempre bato na tecla também. Eu acredito que dá para fazer, mas depende, né? Depende. Tudo é realmente avaliado. Será se vai funcionar para você? Será se faz sentido para você? Sim. O que você espera daquilo, né? Então, a gente divide o mesmo neurônio mais uma vez. A gente brinca nisso, né? Sim. Mas eu acho que, acima de tudo, não desista do seu sonho, né? Faz sentido para você, você se comprometeu. Porque eu acho que quando a gente fala de sonho, a gente fala de comprometimento, né? E vai de encontro com muitas coisas que a gente falou aqui no início. Sim. Fazer o que tem que ser feito. É a sua opção? Mete o pé, vai mesmo, encara, realiza o seu sonho e se comprometa, né? Porque lá no final, na hora que você tiver com seu registro em mão, tem um outro paciente do outro lado que tá confiando integralmente em você. E é uma baita responsabilidade. E que não tá preocupado com o seu diploma. Exato. Ele não tá preocupado com como que você se formou, ele não tá preocupado. Ele tá preocupado em resolver as dores do problema dele. Sim. E aí vem, mais uma vez, a nossa capacidade enquanto profissional, né? Exatamente. De pensar, tá, mas eu tive uma graduação EAD, será se eu realmente estou capaz para isso? Inclusive, no nosso código de ética fala, você só pode assumir algo quando você se sentir capaz de assumir aquilo. Exatamente. Então, vai muito da nossa consciência e da nossa, de certa forma, do nosso entendimento sobre aquilo. Ok. Exatamente. Eu sei que independente se eu fiz uma faculdade de AD, semipresencial, presencial, eu sei que eu tenho capacidade. Porque tem muitos profissionais que se formam, por exemplo, na presencial totalmente, que vai em todas as aulas, mas que não está ali. E que se forma um profissional ruim. Então, eu acho que isso não é parâmetro. É da pessoa, né? Eu acho que quem faz a faculdade é o aluno. Inclusive, é uma frase sempre clássica, a justificativa, né? sim. De fato, quem faz a faculdade é o aluno, acredito, né? Sim. E quem que é esse aluno me apresente. Exatamente. Perfeito. Vamos para mais um? Vamos pegar número 7. Mais um tópico de polêmica. Essa daqui, né? Mas tá super leve com os convidados. Eu quero mais pesado, hein? Não deu muito certo, não. Com os convidados, a gente vai... Com os convidados, a gente vai pegar mais pesado nesses assuntos. Vamos. Você tá achando leve? Tô. Então tá bom. Empreendedorismo. Aqui a gente nem precisa se estender, porque é basicamente o que a gente tá falando desde o início. E até o final será assim. E até o final será assim. Até os nossos 12 episódios será sobre empreendedorismo. Mas eu acho muito importante, né? A gente entender de fato
ponto. O que é empreender, né? Eu gosto muito de deixar claro para os meus alunos que quando você se forma, você automaticamente se torna um empreendedor, né? Você tá ali, você é responsável pela sua carreira, é você que faz sua agenda, é você que precifica o seu serviço, é você que tem que fazer as coisas acontecerem. Isso é serviço de um empreendedor, é quem Sim. faz acontecer, Sim. né? Então você já é um empreendedor quando você se forma. Sim. E você precisa levar isso para a prática, né? E você tem que usar o empreendedorismo para que ele traga valorização para o seu trabalho, para que ele traga um posicionamento de respeito, para que ele alcance, né, os pacientes que você almeja atender. Porque Sim. eu bato muito nessa tecla, né? Que o pessoal acha que tem que atender qualquer paciente. Não, eu vou atrair o paciente que eu quero atender, né? Eu posso, eu tenho esse direito de escolha, eu mereço esse tipo de valorização, né? Eu não estudei para isso, né? E eu acho que quando a gente, o que aparecer é isso mesmo, já é um sinal de desvalorização, né? Exatamente. E que a gente mesmo tá cometendo, né? Não Exatamente. Aí não adianta ir lá nas redes sociais e falar, a fisioterapia é desvalorizada. Claro, você tá desvalorizando a fisioterapia. Exatamente. Você tá aceitando coisa ruim, infelizmente. Exato. Infelizmente. Perfeito. Vamos abrir mais um? O último. Pra gente encerrar essa dinâmica leve. As próximas serão melhores, mais pesadas. Qual número você quer, Natália? Deixa você Número escolher dessa vez. 4. Valorização na fisioterapia. Mais uma vez, trazendo o nosso tema principal do Fisiopod, que é falar sobre valorização. E aí a gente já começa falando mais uma vez que a valorização começa pela gente. Nós, enquanto profissionais, temos que nos valorizar. Ponto! E aí, a valorização não é só sobre qual preço eu vou cobrar por esse serviço. A valorização é desde você conhecer a trajetória que você construiu. Então, eu vejo muita gente falando assim, mas eu não tenho muita experiência nisso, mas eu não tenho tanto conhecimento nisso. Mas peraí, às vezes você fez um curso, às vezes você assistiu uma palestra. Já é algo que vai te agregar, que vai te acrescentar de alguma forma. Então, você tem que valorizar não só o seu serviço, mas principalmente as suas conquistas. Porque só você sabe o que você fez ali para conseguir alcançar aquilo. Exatamente. Então, eu falo muito que o principal ponto, inclusive até quando a gente é recém-formado, eu ainda me incluo nesse time, porque tem pouco tempo, que o primeiro ponto pra gente entender, começar a ser se valorizado, é valorizar a nossa trajetória. Exatamente. Então, o que eu construí dentro da graduação? O que eu construí fora da graduação nesse determinado tempo? O que eu atendi? O que eu tenho de experiência? O que eu busquei? Isso tudo é forma de se valorizar, né? Se autoconhecer, entender ali os seus limites, as suas qualidades. Tudo isso é uma forma de valorizar você enquanto pessoa e, consequentemente, você enquanto profissional. Exatamente, porque é um reflexo, né? A forma que a gente se valoriza, a gente valoriza tudo aquilo que faz parte do nosso contexto de vida, né? E esse tópico ele é muito importante, que ele me lembrou de um caso específico que eu quero compartilhar aqui, que é um sinal clássico de desvalorização. Mas a gente estava num grupo de fisioterapeutas discutindo sobre uma patologia em questão e teve duas fisioterapeutas que discordaram. Aí a outra soltou assim, lá, fulana se achando médico. Aí eu fiquei, poxa, por que se achando médico, né? Eu tenho que me ser inferior, eu tenho que opinar menos, eu tenho que conhecer menos só porque eu sou fisioterapeuta? Isso é uma desvalorização. E aí a gente começa a entender, porque as pessoas aceitam falsas oportunidades, que são aquelas oportunidades que não te pagam, que de fato deveriam pagar. O mínimo, pelo menos. Sim, é o mínimo, né? E o mínimo não tá pouco, inclusive. Vamos conversar isso com um dos nossos convidados. Mas se a pessoa não se valoriza, ela não entende a importância da sua profissão. Poxa, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com função, eu devolvo funcionalidade, devolvo qualidade de vida, devolvo sonhos. Eu sou, assim, faço parte de uma profissão que merece todo tipo de valorização possível. E que é indispensável. As Olimpíadas estão aí, a gente tá vendo, né? acompanhando tudo. Sim, exatamente. Né? Então, assim, as pessoas precisam começar a se valorizar as conquistas dela, como você bem falou, valorizar a profissão que ela faz parte, valorizar os colegas, né? Sim, a gente vê isso muito acontecer. Muito importante. Né? Igual as pessoas falam muito da medicina, né? Porque é uma classe unida, uma classe muito forte. Óbvio, se acontece um erro com o médico ali, 10 médicos vão ali ajudar ele. Se acontece um erro com o fisioterapeuta, vão 10 fisioterapeutas criticar aquele profissional. Gente, isso é desvalorização. Você está contribuindo para a desvalorização do profissional, da profissão classe em si, como forma geral. Até sua, porque vai respingar em você. Então, é clichê. Mas eu acho que a gente precisa se unir, né? Uma classe precisa se unir para ficar mais forte, né? Pra gente poder se igualar, igual fala-se tanto da medicina que é forte, né? Mas o que eles fazem
contribuir para essa união, né? Então, acho que a desvalorização, ela pega justamente nesse ponto, né? Isso. Tem que começar por nós, né? A gente vê essas frases clássicas, né? Tipo, a valorização que você almeja tem que começar por você. E é óbvio, tem que começar por nós. Sim, tem que começar. Perfeito. Então, ótimo. Vamos deixar essas caixinhas para outros convidados abrirem, vamos né? Encerrar elas? Vamos. Eu também acho justo, viu? E como assim, né? Vem esses temas, lembram muitas das perguntas que aparecem nos nossos perfis, né? Qual tipo de pergunta você mais recebe no seu perfil? Conta um caso inusitado aí pra gente, compartilha. Não, inusitado tem vários, né? De vida pessoal, enfim. Mas trazendo para o nosso intuito aqui, e como eu falo muito de construção acadêmica, de construção ali no ambiente acadêmico, na graduação, eu recebo muito sobre como destacar, como se destacar lá dentro, como evoluir, como ser diferente, é o que eu mais recebo. E aí, quando eu jogo algum assunto lá, também é o que eu mais tenho de retorno. Ah, mas será se eu vou conseguir fazer isso? Será se realmente eu vou conseguir ter esse destaque? O que eu preciso fazer? E aí, a gente vai, mais uma vez, falar que o básico funciona. Então, começa a fazer o básico, começa... lá, eu sempre falo muito dos projetos acadêmicos, que eu acredito que seja uma porta muito grande para a gente se destacar, né, dentro do ambiente acadêmico. Então, participar dos projetos acadêmicos, eu sempre oriento tanto os meus alunos lá do estágio que estão comigo, os meus alunos da sala de aula, as pessoas que estão ali comigo nesse processo de graduação, a participar, a se envolver, a se dedicar verdadeiramente. Inclusive, essa semana eu falei lá sobre a participação. Tá, o que é participar para você? É você estar lá com o seu nome preenchido lá naquela lista daquele projeto acadêmico? Isso não é participar. Participar é você estar ativo, de certa forma. É você estar se entregando às atividades, é você estar contribuindo, é você tentar ali desenvolver habilidades que você não desenvolveria só estando dentro da sala de aula. Então, eu sempre falo muito dos projetos acadêmicos, que é uma baita oportunidade. Você também é fã de projeto acadêmico, né? Nossa. Seu currículo lá é... A vida inteira, desde o início, sim, né? Com monitorias, ligas acadêmicas. Eu fundei uma liga acadêmica, eu também, inclusive. Tudo. E quando a gente fala sobre a fundação, as pessoas não entendem. Inclusive, esses dias pra trás, entrou uma menina comigo e falou assim: Nádia, eu quero muito, muito, muito participar de um projeto de extensão, mas não tem na minha faculdade. O que eu faço? Funda um projeto de extensão. Pronto. Acabou. Eu precisava. Eu lembro que nessa época eu tava assim... que eu sou pós-graduada em fisioterapia esportiva na FMG. E lá é processo seletivo. E eu lembro que eu falava, gente, meu currículo tem 0, tem meu nome e minha idade. O que eu preciso aqui para construir um currículo que vai me ajudar nessa aprovação? E não tinha nada na minha faculdade. Eu comecei em busca das minhas oportunidades. Fui lá, estudei. Eu lembro que eu fui atrás de todas as ligas que a galera me seguia no Instagram. E aí, você chegou à fase de participar de tudo? Tudo! Porque eu cheguei nessa fase que eu não tinha tempo nem para respirar. Eu era presidente da liga, eu era monitor de 2 disciplinas, eu participava de iniciação científica, eu participava de voluntariados no final de semana. Sim. Eu não tinha tempo, mas eu era muito feliz. Gente, foi uma fase muito feliz. E o que foi responsável por grande parte da sua formação. É quem eu sou hoje, exatamente. Então, é o que eu sempre falo com eles. Começa a participar, porque é uma porta que vai se estender, é um caminho bem longo. Você isso vai construir uma carreira profissional, né? Porque a galera fala, vou começar a construir minha carreira profissional no dia que eu pegar o meu crefito. Mano, você tá muito atrasado. Sim. Inclusive, agora eu vou contar a minha história da preceptoria, que eu também recebo muito. Como que faz pra gente ser preceptor? O que eu tenho que fazer dentro da faculdade? A minha história foi simplesmente porque eu entrei na monitoria. Então, eu já gostava da área de saúde da mulher, da área pélvica. E aí, durante a graduação, eu deixava isso muito bem claro, bem escancarado. Inclusive, é outro tópico que eu falo sempre. Participe ativamente das suas aulas, expõe seus pontos de vista, né? Porque tem pessoas que, não vou falar porque meu coleguinha vai me julgar. Não vou falar porque isso parece ser bobo. Mas não, faz parte da sua formação, né? Então, eu entrei na monitoria de supetão. O último período da graduação, estava no estágio hospitalar, no estágio da saúde pública e estava com o TCC. Então, estava com tudo finalizando. Eu falei, vamos pegar uma monitoriazinha pra ver se dá. Né? Pra quê? Vamos pegar uma monitoria. Peguei a monitoria. E aí, assim que eu me formei, eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei o certificado da monitoria, que a professora em questão me deu. E aí, um mês depois, ela já me mandou assim: oi, já tá com o seu crefito, quero te convidar pra preceptoria. Então, por que ela me convidou? Primeiro, porque, obviamente, eu
tenho, de certa forma, tive uma construção que mostrasse pra ela que eu tinha qualificação. Posicionou, Mas porque né? ela me viu, ela conseguiu me enxergar, ela acompanhou as monitorias, ela ouvia os feedbacks dos alunos. Sim. Então, ela já sabia que aquilo funcionaria, que daria certo, enfim. Então, eu também sempre conto muito essa história, que é basicamente você começar lá e ir fazendo, porque em algum lugar alguém tá te vendo. Sim. E aí você vai ser lembrado por Sim, aquilo, e se né? você não fizer, outra pessoa vai Exatamente. fazer, né? E eu, não sei você, mas eu prefiro muito mais me arrepender de algo que eu fiz do que daquilo que eu não fiz, porque dói. Sim. Né? E quando você vai, eu lembro que eu dava umas monitorias e eu falava… Pra que eu falei aquilo, gente? Será que ficou claro? A gente começa a se criar várias perguntas, assim, pra nos desmotivar, né? Mas faz parte, é o processo de insegurança, né? A gente tem medo mesmo. Mas igual, olha pra você colher um fruto que muitas pessoas demoram anos pra colher, mas você colheu porque você se mostrou, se posicionou na hora certa, né? Você começou lá atrás, ainda como graduanda, a construir a sua carreira. E que hoje você colhe os frutos, né? Eu acredito que muitas coisas que você vive hoje profissionalmente é porque você tá colhendo algo que você plantou lá atrás, enquanto graduanda, né? Isso. E é o que a gente quer levar para as pessoas. Sim. Que dá sim para você construir uma trajetória acadêmica que vai trazer um sucesso profissional para você lá na frente. Sim. Porque faz parte, né? Sim, e acho que é uma coisa muito importante a gente falar, Natália, porque quando eu falo das coisas que eu fiz na faculdade, muitas pessoas me mandam mensagem: Alan, eu não tenho esse tempo, eu sou mãe, eu tenho filho, eu cuido de família. E eu sempre respondo, faça o que é possível para você. Nas suas hoje, condições, as suas condições é somente ser uma ótima aluna, é de ser uma aluna disciplinada, exemplar. É isso que você tem que fazer. Você consegue encaixar um evento no final de semana? Você consegue encaixar um projeto de extensão um dia na sua semana? 1 horinha por dia? É isso. Sim. É aquilo que a gente falou sobre sucesso, né? É o que faz sentido pra você. Né? Não é porque eu, Alan, participei de infinitas coisas, a Natália fez infinitas coisas, que é o único formato, é a única forma que dá certo, né? Essa é a nossa realidade, gente. Eu não tinha um passarinho pra dar água. Sim. Eu só trabalhava pra pagar minha faculdade e estudava e só. Sim, né? Então, no meu tempo, eu encaixava todas essas coisas porque eu tinha tempo. E fazia sentido pra mim. O que eu queria colher hoje, enquanto profissional, aquilo se encaixava, eu precisava fazer. Mas, às vezes, você não tem esse tempo. E ok, faz o que dá pra fazer. Você ter outras formas de investir nisso. Existem várias formas, né? Não é somente a fórmula da Alan, a fórmula da Natália, não. É o que faz sentido pra você, o que se encaixa na sua realidade de vida. E nunca se permita frustrar porque o outro fez mais do que você. Eu costumo falar, né? Quem é o outro? Não tô com esse tempo de olhar pro outro, né? Tô focada aqui, ó. Exatamente, no protagonismo. Protagonista, né? Exatamente. E isso é uma realidade muito grande, principalmente pra gente que tá ali tendo contato com essas pessoas, de pensar, caramba, ela tá fazendo, eu tenho que fazer igual ela, ou eu tenho que fazer parecido. E não é assim, é fazer exatamente nas suas condições. Que também vai ter um resultado, que também alguém vai te ver em algum lugar, que alguém vai entender que você tem ali qualificações pra aquilo. Com certeza. E nas suas, quais são as principais perguntas que você recebe? Principalmente enquanto lá estudante, eu acredito que você recebia muito também, bem nesse estilo, assim. Mas agora, enquanto profissional, e principalmente de profissionais. Nossa, recebo muito de uma galera que tá formando agora, né? Os recém-formados. Alan, qual especialidade eu vou escolher? Porque eu tenho tantas dúvidas, né? E eu costumo dizer que o estágio é uma fase muito decisiva, né? Porque ele vai te dar uma pequena amostra, né? Da especialidade ali que você pode escolher, né? Do que você vai vivenciar nas oportunidades ali no mercado da fisioterapia. Mas não obrigatoriamente que você precisa escolher naquele momento, né? Você pode esperar o mercado de trabalho te proporcionar algumas oportunidades. Ou você criar oportunidades em uma determinada área que mais chama a sua atenção. Mas eu sempre falo, é aquela área que brilha os seus olhos. É aquilo que faz sentido com o seu propósito, com a sua missão. Quando você escolheu a fisioterapia, o que te deu aquele start ali de escolher a fisioterapia? Lembra daquele propósito, daquele objetivo, daquela missão. Todos esses sinais, eles vão te ajudar a escolher a sua especialidade ali. E entender que isso pode mudar, né? Porque às vezes a gente entra… não, mas eu queria esportiva porque eu entrei na faculdade querendo esportiva. Porque eu queria geronta, eu vou seguir geronta a todo custo, porque eu já entrei querendo isso. Mas tá tudo bem mudar. O estágio, como você falou, é uma vivência que a gente tem. Mas futuramente também, trabalhei 3 anos na fisioterapia pélvica, não me identifico mais, vou passar pra outra área. Porque eu lembro que uma professora minha falava que a gente não trata área,
A gente não trata uma disfunção, Sim, a gente trata né? um indivíduo com Exato. todas as qualificações dele ali. Sim. Então, tá tudo bem também fazer essas mudanças, Sim, né? eu passei por isso recentemente, né? E foi uma dor muito grande, porque metade da minha graduação para o final foi totalmente segmentada dentro da fisioterapia esportiva. E eu tinha muita certeza que eu ia atuar nessa área. Hoje ainda atuo no meu consultório, mas eu preciso ser muito sincero em dizer que hoje não é o que eu quero mais pra vida, né? Só que aceitar que eu ia mudar, aceitar que eu poderia escolher outros caminhos foi algo muito doloroso. Sim. Porque eu tinha na minha cabeça que eu era obrigada a ser fiel a toda a minha construção. Só que eu não me construí enquanto fisioterapeuta esportiva, eu me construí enquanto fisioterapeuta, enquanto profissional da saúde. Exatamente. Então, ter esse feeling e saber separar essas Sim, coisas foi muito sim, importante sim. para diminuir aquela dor. E hoje eu tô muito feliz na área que eu estou atuando, apesar de saber que é um período, né? Hoje eu me vejo muito mais no empreendedorismo e a área que me completa mesmo faz sentido para mim. Mas eu tive que me permitir mudar, Sim. permitir vivenciar outras especialidades, outras experiências, para que eu pudesse me reencontrar também profissionalmente, sabe? Porque eu também já tive minha fase de frustração profissional, a fase de cogitar desistir da fisioterapia, já passei por isso. Sim. Mas as nossas escolhas, né, elas vão definir ali, elas vão estar suavizando o processo, dando mais cor, né? Parece lúdico falar, né? Mas é porque é verdade, né? É o que a gente vive na realidade ali. Exatamente. Então, acho que o principal conselho do que eu dou para essas pessoas é escolher o que faz sentido para você, aquilo que vai de encontro com o seu propósito e missão enquanto fisioterapeuta, e nunca se prenda a uma única escolha se apareceu outras que fizeram mais sentido para você ali, né? Ou que Pode às mudar. vezes nem fez sentido em si, mas que pode ser uma tentativa Sim, funcionar pra você, né? Sim, Então, eu, por exemplo, entrei querendo esportiva. Sério? Super, queria ser a físio da esportiva. E isso mudou muito ao longo do decorrer da graduação. E que também tava tudo certo. Sim, faz parte do processo, né? Ela, igual eu, atuei 2 anos direto na fisioterapia esportiva. E mudei, Sim. né? Não deixei fisioterapia esportiva, porque eu sou apaixonado pela área. Mas hoje eu entendo que não é o que eu quero trilhar pra sempre, entendeu? Perfeito. Então eu acho, assim, que a gente tem que se permitir essas mudanças. Mas mudança dói, né? Machuca dói. e as pessoas… Mas aí entra o autoconhecimento mais uma vez, Sim, né? com certeza, né? Entender o propósito, enfim. Perfeito. Ótimo. Agora vamos falar, já que a gente entrou em propósito… Qual é o seu propósito na fisioterapia? Você tem um propósito bem definido na fisioterapia? Tenho clinicamente, né, dentro do empreendedorismo mesmo, né? Que é de ajudar pessoas, contribuir com pessoas para que elas realizem o sonho delas. Eu gosto muito de falar de sonhos, porque além de ser pisciano, né? Pisciano vive sonhando. Eu não entendo absolutamente nada de signo. Nossa. Aí as pessoas falam, porque você é escorpiana. Porque você é virginiana. Eu tô assim, gente, ok. Quero trocar de parceiro aqui, gente. Não, tem que entender, mas o pisciano, ele é um indivíduo muito sonhador, né? E eu sou sonhador clássico. Meu namorado fala que eu não tenho os pés no chão. E eu falo, ótimo, deixa meus pés flutuando, não tira meus pés do chão. Porque é quem eu sou e faz sentido pra mim. Mas o meu propósito na fisioterapia é que elas consigam realizar os sonhos dela. Seja um sonho profissional, seja um sonho de carreira, seja um sonho de voltar a andar, seja um sonho de ter mais qualidade de vida, seja um sonho de voltar a jogar uma bola, né? Igual eu tô trabalhando com síndrome de Down e uma das coisas… Eu faço parte da equipe da intervenção precoce, né? E um dos sonhos que eu mais ouço as mães falar eu quero que meu filho ande. E é uma missão muito grande, né? Eu sei que o filho dela vai andar, mas ela me colocou uma responsabilidade, eu me sinto na obrigação de retribuir. Então, o meu propósito hoje é de realizar sonhos, né? Para os meus pacientes, para a família dos meus pacientes, para os meus alunos, para os meus mentorados. E para mim, né? Realizar os meus sonhos profissionais. Porque realizando o seu propósito, você alcança o seu sonho, exatamente. né? E o seu, me conta. Basicamente, eu acredito que a gente que tá na área da saúde pensa muito nisso, né? De ajudar. Porque a gente já tem esse instinto de eu quero ir para a área da saúde porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero contribuir de certa forma. E eu também penso muito nisso, no propósito de ajudar. Mas eu penso muito em fazer, em ter como propósito, oferecer aquilo que eu não tive. Então, o que eu tive de carência, de deficiência, de falta mesmo, eu
tenho como propósito oferecer para as pessoas, porque eu acredito que isso vai agregar muito na vida delas e, consequentemente, ajudar a transformar ou impactar de alguma forma. Então, mais uma vez, se a gente fizer isso aqui por alguém e essa pessoa entender que a gente está fazendo isso, já é muito benéfico para a gente e já realiza o nosso propósito. A gente então, realmente divide o mesmo neurônio, né? Porque eu tenho muito essa questão da contribuição, né? Eu falo no Instagram que quando eu comecei no Instagram, além de como estratégia de estudo, foi meio com o objetivo também de retribuir o que muitos dos meus professores fizeram por mim. Porque eles acreditavam muito em mim, eles me deram muitas oportunidades. E eu tinha clareza que muitas das vezes eu não ia poder retribuir para eles. Mas eu poderia retribuir para outras pessoas que estavam na mesma situação que a minha. Exato. Então, essa questão de retribuir, de contribuir, de ajudar, é algo que eu tenho muito firme, assim, também como um propósito profissional. Então, nós vamos caminhando, né, para o final desse episódio, Natália. E pra gente selar, né, com chave de ouro aqui, queremos aproveitar, né, e passar mais uma última dinâmica, que é uma dinâmica que a gente vai estar compartilhando com os nossos convidados e com todos aqueles que fazem parte do Fisiopod, né? Eu descobri essa dinâmica há poucos minutos, tá? Que é uma palavra e um pensamento, né? Como que vai funcionar? Eu vou te falar uma palavra e você vai me falar o primeiro pensamento que passa pela sua cabeça. Tá. E depois você faz comigo também, pra eu participar. Tá. Então vamos lá? Tá preparada? Vamos. Não, mas vai. Vai. Alain Inácio, tô brincando. Não posso expor, senão eu perco metade dos meus seguidores. Gente, eu quero todo mundo parando de seguir Natália hoje. Vai. Bom, vamos lá. Fisioterapia. Propósito. Carreira. Sucesso. Mas debatendo. Sucesso para aquilo que faz sentido para mim. Ótimo. Já definimos muito bem sucesso. Sim. A galera entendeu, né, galera? Sim. Então, continuando aqui. Docência. Mexeu no ponto fraco, né? Mexeu no ponto fraco. Corrobora. Pode falar mais uma palavra, uma frase, um muito texto. Muito obrigada. Surgiu muito por acaso na minha vida e é algo que eu sou imensamente grata e que entrou para um dos meus propósitos de vida. A docência é uma área que eu quero seguir a longo prazo e que eu realmente sinto paixão em estar ali. Então, lá no ambiente, na clínica escola, com os meus estagiários, eu tenho uma vivência que é muito gratificante e que eu tento, mais uma vez, passar para eles aquilo que eu não tive e não tem nada que pague quando chega final de semestre e eu recebo uma mensagem: nossa, eu estou impactada. Nossa, eu nunca imaginei que essa área seria assim. Nossa, você me ajudou muito. Então, realmente, para definir, eu definiria como oportunidade. Oportunidade que a longo prazo eu tenho certeza que vai me gerar muitos frutos. Já está gerando, inclusive, né? Então, estou com 3 meses na sala de aula como professora. Parabéns. Mas estou muito, muito feliz com isso. E realmente está sendo uma experiência muito, muito única e que tem contribuído demais para minha valorização. Ai, que bacana, Vamos ficar até amanhã, meio-dia, falando sobre docência. Não, porque eu não tô com tempo. Bom, já que você estendeu, eu vou estender uma pergunta aqui, né? Quero saber, futuro na fisioterapia? Docência. Docência? Amo a prática clínica, amo, mas a docência realmente, de fato, roubou ali o meu coração. Então, eu quero muito seguir na docência e seguir como empresária, que eu já estou lá desde a graduação. Então, o empreendedorismo e a docência estão ali como os meus principais caminhos futuramente na fisioterapia. Amo atender as minhas pacientes de disfunções pélvicas, mas a longo prazo eu acredito que eu me vejo mais dentro da sala de aula ou ali atrás de uma telinha ensinando para alguém. Sim. Porque um dos meus propósitos, mais uma vez, é compartilhar conhecimento. Então, tudo que eu sei e eu puder compartilhar com alguém vai ser muito grato. Perfeito, Natália. E é muito legal que você falou, porque eu também me vejo nesse lugar, porque eu não consigo me desapegar 100% dos pacientes. Apesar de ter muita clareza do que eu quero pro meu futuro profissional, eu quero sempre estar atrelado à prática clínica, porque eu acho que é dali que saem, né? É dali que saem os casos, que saem os conhecimentos, saem os insights que a gente pode compartilhar com os nossos alunos. Experiência de vida, né? Sim, né? A gente passou por muito isso na nossa formação, né? De ter professores ali com muita bagagem clínica para compartilhar. E foi um diferencial importante para nossa formação, né? Sim. Porque às vezes fugir um pouquinho da teoria, né? A gente tá ali, entendendo a questão anatômica, muscular e etc. E o professor comentar um caso de um paciente, né? E a gente poder contextualizar, visualizar, isso faz toda a diferença, né? E para finalizar,
né? Aqui a Você nossa quer dinâmica. Tem mais pergunta? Tem uma. Ai, meu Essa Deus do pessoal, Natália Lá por vem. Natália. Oi, blogueirinha! Oi. Roubando como artista. Nossa, eu não sei definir, tá aí, cara. Gente, você Prezo acabou de falar de tanto autoconhecimento, né? Dá um e tempo pra você eu não sei pensar. se... Eu não sei definir por uma palavra. E eu tenho esse defeito, que eu acredito que é defeito. Eu escuto muito o que as pessoas falam de mim. Então, eu tenho que trabalhar isso, inclusive, tá? Mas eu acredito que... Talvez a frase para guiar é tentar compartilhar conhecimento, tentar ajudar as pessoas. Eu acho que essa é a minha missão de vida. Então, isso me define. E eu acho que fala muito sobre quem eu sou também, né? Então, mas não esquecendo o lado pessoal. Então, sou filha, sou mãe de pet, sou esposa. Então, tem uma pessoa além desse lado profissional também, né? Sim. Que sente dores, que tem problemas pessoais, que tem sobrecarga, que lida com vida real também. Sim, então, com certeza. eu acredito que é muito essa parte do profissionalismo puxando para esse gancho do conhecimento. Então, mais pessoalmente, eu acredito que é evolução. Que Natália por Natália vai sempre estar evoluindo. Assim, eu espero, né? A gente precisa. Eu costumo dizer que aquele indivíduo que não tem mais nada o que aprender, talvez ele já encerrou por ali, Exatamente. né? E é porque a gente tá sempre pronto para aprender, né? A gente sempre vai ter algo para aprender. Sim. E o fato de você parar de aprender é porque você bloqueou a sua mente. Sim. Né? Então, gostei dessa resposta, muito Ai, boa. muito obrigada. Eu descobri agora real. Enfim, não tenho nem ideias, né? Mas vamos lá. Improvisos. Vamos devolver a dinâmica. E daí eu já vou começar por uma pessoal, então. Alan, pelas pessoas próximas. Quem é? Socorro, Deus. Não posso responder. Por favor. Tá até rindo ali. Uai, pelas pessoas vamos próximas, passar não, a deixa que eu me palavra. defendo, deixa que eu me defendo. Vai. Bom, eu acho que elas me definiriam como uma pessoa companheira, uma pessoa amiga, uma pessoa inspiradora, né? Tô sempre ali disposta a compartilhar alguma coisa, sempre disposta a ajudar. Sou meio bravo mesmo. Sou bravo, mas vem muito do sentido de sempre querer o melhor pro outro, né? Às vezes a gente pega um pouquinho, perde um pouco a dosagem ali, né? Perde um pouco o eixo, mas eu sempre quero ajudar mesmo, de fato, sabe? Muito naquele lugar de, o que você tá passando aqui? Deixa eu te ajudar, deixa eu te dar um conselho, deixa eu te dar um insight aqui, né? O que a gente pode fazer? Eu, particularmente, eu não sei brilhar sozinho, Natália. Em todo lugar que eu me coloco, assim, onde eu tô em posição de destaque, se eu puder levar pessoas comigo, eu quero levar pessoas comigo, E né? isso diz mais sobre você, né, do que qualquer outra coisa. Com certeza, sabe? Sempre que eu puder estar ajudando pessoas a alcançar os sonhos dela, né, o sucesso profissional que faz sentido para ela ali, eu aproveito dessa oportunidade. Então, eu acho que isso é algo muito notório com as pessoas próximas a mim e espero que elas responderiam da mesma forma. Que bom. Vamos ver ali no off daqui a pouco, tá? Sucesso. Sucesso, sonhos, porque eu acho que faz muito sentido com aquilo que você busca pra você. Durante muito tempo na minha vida, até mesmo por imaturidade da idade, das circunstâncias de vida mesmo, eu me vi numa posição de acreditar que sucesso era o que as minhas referências faziam. E eu precisei entender que as minhas referências tinham histórias de vida diferentes, sonhos, objetivos diferentes e contextos diferentes, né? Então, eu poderia sim me inspirar. Mas sucesso mesmo, de fato, era somente aquilo que faz sentido para o Alan. Sim. Quais são os sonhos do Alan para além da fisioterapia? Quando você realizá-los, aí sim você vai ter o seu sucesso. E como você muito bem falou no início, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com status, não tem a ver com colocações. Tem a ver com satisfações mesmo, né? Conquistas pessoais. E que muitas das vezes pode ser tão pequena para os outros, mas pra gente é tão grande, né? Hoje eu estou tendo um sucesso profissional solado que eu estou realizando um sonho que é meu, e um sonho que é seu também. Sim. Isso é sucesso pra mim, exato, né? E a gente sabe muito bem que não tem relação nenhuma com remuneração, com valores, com status, com… É consequência. Tudo vai ser uma consequência. A gente sabe o poder que tem estar aqui. Mas não é sobre esse poder. É sobre o que somente o Alan da Silva Inácia ali, a Natália, não sei se é sobrenome ali, quer, né? É isso, entendeu? Perfeito. Valorização. Uma palavra. Valorização? Sim. Luta. Guerra, batalha. Uma só, inclusive. Uma só. Perfeito. Áreas da fisioterapia.
Áreas que eu trilharia? Não, vou mudar, que você não trilharia. Que eu não trilharia? Me conta Nossa, 2. Com certeza não iria pra dermato funcional. Por quê? Não faz sentido pra olha mim. que eu vou convocar alguém pra sentar aqui do meu lado, tá? Não faz sentido pra mim. Eu não me vejo clinicamente atuando, não é algo que eu almejo. Amei o estágio, eu fiz estágio curricular mesmo, graduação nessa área. Amei, mas ela já estava muito numa fase madura da minha vida, onde eu olhava para as coisas, eu era capaz de respeitá-las e admirá-las e entender que não fazia sentido para mim. Eu com esportiva. Sim. Tá errado, mas ok. Então, é dermato. E acho que a pélvica também se coloca nesse lugar aí pelas mesmas questões. Não sei por qual razão, é a melhor. Não, você é muito melhor, né? Quem não é? Pode continuar. Muito obrigada. E para encerrar, eu acho que você pode até discutir mais um pouquinho sobre isso. O que esperar do Fisiopod? O que esperar do Fisiopod? Gente, inovação. Inovação, participações, dinâmicas, realidade, né? Eu acho que a gente vem muito com essa proposta de não romantizar. A gente vem com uma proposta de posicionar com aquilo que a gente acredita também. Obviamente, não somos detentores do conhecimento, não temos ali, né? Somos donos da razão. A gente está sujeito a errar, porque a partir do momento que você se expõe, você se coloca nesse lugar, né? Nós que já temos essa visibilidade ali, né? Eu gosto muito de falar isso, porque as pessoas me pegaram muito ali jovem, né? Quando eu comecei, eu acho que eu tinha 21 anos. Então, elas me viram amadurecer enquanto profissional, enquanto pessoa, né? E eu acho que o podcast, ele vem trazer essa imagem mais madura, tanto minha quanto sua também, né? Sim. Então, pode esperar coisas sensacionais, gente. Pode esperar muita gente bacana passando por aqui, compartilhando experiências. Sim. Pode abrir a cabecinha de vocês aí para explorar novas ideias, de novos pensamentos, novas possibilidades. Eu aconselho, inclusive, que vocês assistam todos os episódios com um caderninho na mão para anotar todos os insights ali que a gente vai estar compartilhando com vocês, porque eu acho que para definir, em resumo, o que esperar do podcast, crescimento profissional. Perfeito. E é o que a gente está batendo na tecla desde quando a gente iniciou essa ideia, né? Então, realmente transformação. Uma transformação que vem para agregar, para acrescentar ainda mais na vida das pessoas, dos estudantes, dos profissionais, que querem realmente construir uma carreira. E com sucesso que, obviamente, é o que a gente tanto almeja, mas que com o sucesso que faz sentido para você. Exatamente, foi o que a gente falou. Perfeito. Então, esperar coisas boas do Fisiopod coisas sempre. boas, coração aberto, e mente aberta, e caneta e papel na mão. Sim. Não se limite a áreas que você não goste, tá? Inclusive. Ela ficou sentida. Sim, me ofendi. Então, perfeito, Alan. Dá o recado final. Na verdade, eu vou dar o recado final sobre as nossas redes sociais. Então, o Fisiopod já tem Instagram, @Fisiopod. Na verdade, a gente tá com um lançamento suspense, mas em breve o nosso @ é Fisiopod. Além disso, a gente pede para que você curta, dê o like e se inscreva no nosso canal para acompanhar todas as novidades do Fisiopod e todas as outras atividades que a gente vai desenvolver dentro do Fisiopod. Exatamente, né? Queremos, inclusive, agradecer você que esteve aqui conosco, nos acompanhando, que vocês possam deixar seus comentários, né? Sugestões para os próximos episódios, né? Agradecer aos patrocinadores, né? Que confiaram na nossa proposta, no nosso trabalho. E, em especial, quero te agradecer pelo aceite ao convite, por estar aqui partilhando esse novo projeto comigo. Sou grande fã do seu trabalho, admirador da sua pessoa, né? Até comentei com meu namorado esses dias que o quão você tem se tornado tão especial assim para mim, quão é importante, né? Ter feito esse network que está transcendendo barreiras aí. Então, quero te agradecer pelo aceite, por estar aqui comigo nessa jornada. Muito obrigada. Retribuo também. Como eu falei, eu já admirava você antes da gente se conhecer. Então, para mim, foi realmente um privilégio. E eu acredito que a gente está aqui hoje não só enquanto profissional, mas enquanto pessoas que, de fato, querem passar a experiência que a gente teve e quer contribuir de alguma forma. E eu acredito que você tem muito a contribuir e que você segue transformando as vidas das pessoas assim. Então, é isso. Muito obrigada pela sua participação. E nos vemos... semana que vem, né? Próximo episódio. Em breve. Inclusive, esse lançamento vai estar acontecendo aonde? No CIMEF, né? Você que está assistindo aqui, com certeza, você viu o lançamento acontecendo no CIMEF, né? O Congresso Multidisciplinar de Estudantes e Fisioterapeuta, na sua 2ª edição. Então, muito obrigado por estar aqui, né? Estamos muito felizes em poder receber vocês. E é isso. Tchauzinho. Um brinde. Um brinde. Não tem champanhe, mas tem caneca nem vazia. água não tem mais.
Imagine ter a agenda dos profissionais, o prontuário eletrônico e o financeiro do seu negócio organizados em um único lugar. Com o Zenfísio você pode. Conte com um sistema de gestão completo que auxilia você a melhorar o relacionamento com os pacientes e oferece recursos práticos para tornar a sua rotina de trabalho mais produtiva. Zenfísio. Gestão eficiente gera resultado.